E aí o que eu vou fazer, pessoal? Veja, além do cronograma, tem também essa primeira aula aqui, vídeo aula 1, né? Que tem um PDF que a gente vai trabalhar hoje. Tem um banco de dados no Excel que vocês vão ter que baixar para poder trabalhar com eles, né? E logo em seguida aqui eu vou colocar como atividade a entrega de um material. Qual é a data dessa entrega? Vai ser entregue até a quinta-feira da semana que vem, né? Então, se hoje é dia 10, até dia 16, você pode estar enviando material para essa atividade, né? Por que, Alessandro? Porque cada atividade semanal é que vai completar o resultado final, né? O material final. Então, sempre toda semana eu passo uma atividade. O que é a atividade, Alessandro? No final da aula, o que estiver faltando de descrição, vocês vão completar a descrição e mandar. Somente isso, certo? E aí cada aluno vai mandar um, porque cada um escreve diferente, né? A forma de escrever lá é diferente, certo? Vamos lá, então, primeiro, pessoal, baixa o arquivo, né? Eu vou baixar, inclusive, o arquivo aqui no meu computador, que eu acho que eu nem criei uma pasta para vocês isolada. Deixa eu ver aqui, ó. Área de trabalho, vou colocar na área de trabalho, que é melhor. Eu vou colocar a disciplina aqui, uma nova pasta chamada Bioestatística, Coremu, certo? A Coremu. Então, dentro dessa pasta, ó, vou colocar o arquivo PDF, você clica nele, pessoal. Como é que eu faço para baixar, Alessandro? Clica nele, vem aqui em imprimir, né? Quando você for imprimir, ó, tem a opção de download. Então, você clica em baixar e aí automaticamente você escolhe o local onde quer salvar, né? Área de trabalho, bioestatística, Coremu. Então, análise, né? O povo está assim, ó, roteiro de análise, certo? Então, aqui já salvei o arquivo do PDF. E aí eu posso fechar essa janela, fechar esse arquivo. Ó, além dele, vou baixar quem? Vou baixar o arquivo do Excel, ó, banco de dados. Vou clicar nele. Ó, quando abrir o arquivo, pessoal, você vai vir em abrir com planilhas, certo? Então, não abre, não tenta baixar e imprimir direto aqui, não. Abre na planilhas, no planilhas, né? Vem aqui, ó, quando abrir no planilhas, arquivos, baixar Microsoft Excel, certo? E o que acontece? Aí ele baixa o arquivo, né? Eu vou pegar esse arquivo que o meu foi para a área de trabalho, ó. Se eu voltar aqui na área de trabalho, tá aqui ele, ó, banco de dados, e vou trazer ele para dentro da pasta Coremu, certo? Então, pasta Coremu aqui, ó, eu tenho dois arquivos, né, ó, dois arquivos que eu preciso para trabalhar a disciplina, tá certo? Então, o mesmo processo vocês, cria a pasta, baixa o arquivo, bota dentro da pasta, para essa pasta a gente usar como o local da disciplina, certo? Bom, então, aqui eu posso fechar já essa planilha, eu posso fechar esse arquivo, né? E daqui a pouco, no final da aula, aí eu vou colocar um link, né? Professor, Um eu link não para aqui atividade. demais. Calma aí, eu tô baixando aqui ainda. Oi? Oi? Estou escutando. Repete. Alô? Eu não estou vendo vocês, estou só ouvindo, pessoal. Diz aí para mim. É que eu tô baixando ainda. Acesso, tranquilo, tranquilo. Baixa ele aí, porque aí o próximo passo é a gente abrir agora o programa do SPSS, puxar esse banco para dentro do programa e começar essas benditas análises que a gente precisa aprender a fazer, tá certo? Posso ir? Diz aí. Baixa ele, salva no arquivo, salva na pasta. Pessoal, esse banco de dados, né? Eu vou abrir o banco, só para a gente dar uma lida enquanto o pessoal está baixando. O que é esse banco? Veja, esse banco é um banco de alunos. Então, é um banco de estudantes, né? Onde eu peguei algumas variáveis, né? Lembrando que a estatística, para poder existir, ela precisa trabalhar com dados, né? E dados a gente só tem se coletado. Então, eu coletei um banco de dados aqui dos alunos, né? Para usar como exemplo, onde eu peguei a idade, o sexo, se esse aluno já teve alguma reprovação, né? Em alguma disciplina, sim ou não. Esse 1 e 2 quer dizer sim, não, né? Um sim, dois não. O peso, né, que o aluno possui, a altura que ele possui, calculei aqui o IMC, né, peso dividido pela altura ao quadrado, né. Aqui a pergunta é se ele pratica alguma atividade física, né, sim ou não. E aqui no final a nota que ele tem na disciplina, né. Essa disciplina que eu peguei a nota deles, pessoal, é exatamente a disciplina de bioestatística, né. São alunos do terceiro período, e eu pego aqui as notas dos alunos para poder usar como exemplo, né?
de análise de dados, certo? Qual a ideia, Alessandro? Veja, a minha ideia, deixa eu abrir aqui o nosso quadro, né? Então, o banco, alunos, né? Alunos de bioestatística, são as variáveis, né? Foram de várias, né? Mas são idade, sexo, já reprovou, ao peso, altura e IMC. Qual mais, Alessandro? Atividade física e a última, nota da disciplina, né? Então, essas variáveis do banco. Qual o objetivo dessa análise ou dessa pesquisa, Alessandro? O Professor, objetivo aqui. é para a gente fazer a mesma coisa, abrir um bloco de notas e anotar as variáveis ou não? Não, eu vou colocar esse bloco de notas disponível para vocês também depois. É o meu quadro, né? O quadro que eu uso aqui, normalmente é o bloco de notas. Tá Então, certo. eu vou deixar disponível depois, certo? Isso aqui. Vou salvar aqui logo, inclusive. Salvar como? Na área Porque de na minha trabalho. pesquisa eu estou usando outro software, aí a gente faz uma decodificação pelo bloco de notas. Eu achei que seria nesse caso, mas não é não, né? Não. Aqui é mais para usar como quadro para orientar o que a gente está fazendo, que teste foi aplicado. É mais como orientação, certo? Ótimo. Vou botar aqui, o quadro. A aula de hoje, 10/10/2025. Pronto. Aí, no final, eu coloco lá na sala de aula esse arquivo, certo? As orientações. Qual é o objetivo dessa pesquisa minha, Alessandro? Dessa pesquisa com esse banco? É avaliar, né, o perfil dos alunos. Lembra que toda pesquisa você quer avaliar ou caracterizar o perfil, né, do paciente, do aluno, do professor, das gestantes, enfim, vai ter um público-alvo seu. No caso meu, avaliar o perfil dos alunos, né? É um dos objetivos. Qual o segundo? Verificar né, o nível de conhecimento dos alunos, né, acerca da bioestatística, que é exatamente essa nota aqui, ó, essa nota é da disciplina de bioestatística. E eu vou colocar aqui um objetivo terceiro, que é avaliar, vejam, avaliar os fatores associados ao desempenho do aluno na disciplina de bioestatística. Alessandro, você botou aí avaliar desempenho, mas o meu é avaliar verificar a prevalência da doença, né? Verificar qual o fator que aumenta o nível de conhecimento, o risco, né, para a doença. O meu para avaliar o nível de conhecimento sobre o conhecimento, prática e atitudes, né, sobre a sexualidade, né, prevenção de doença sexualmente transmissível. Então, assim, cada um vai ter uma pesquisa diferente, mas vocês vão ver, pessoal, que ao final, cada pesquisa que você mostrar, cada trabalho de vocês que vocês mostrarem, sempre vai ter duas coisas, né? Duas coisas. Tipo de variáveis, né? Ou vai ter, né, um trabalho, veja, né, variáveis. Ou vai ter variáveis do tipo qualitativa, ou vão ter variáveis do tipo quantitativas, né? Alessandro, essas variáveis qualitativas são o quê? São as variáveis chamadas categóricas, certo? Então, variáveis qualitativas são as categóricas. E as quantitativas são as numéricas, né? São números. Por exemplo, idade. Idade, se eu olhar aqui no banco, ó, 20 anos, 19, 22, 21. Isso aqui é uma variável de que tipo, Alessandro? Isso aqui está aqui na variável quantitativa, né? Idade, ela é quantitativa. Qual é a próxima? Sexo. Ó, 1 e 2. Opa, 1 e 2, sexo, então é numérica. Né? Eu vou colocar sexo aqui como numérica. Pessoal, não, né? Porque sexo é uma categoria. Ou a pessoa pertence à categoria masculina ou à categoria feminina. No banco, a gente colocou 1 e 2 só para a questão de representar o grupo. Grupo 1, que eu usei na época, né, a codificação, eu usei 1 como masculino, 2 como feminino. Então, na verdade, esse sexo ele não é numérico, ele é categórico. Agora, no banco, ele está sendo representado por um número, né, para poder duas coisas: facilitar o tempo de digitação do banco, né? É muito mais fácil digitar o número 1 do que a palavra masculino. É mais fácil digitar o número 2 do que digitar feminino, né? E também para diminuir a chance de erro, né? Quando eu digito o número 1, a chance de errar é apenas uma. Quando eu digito a palavra masculino, eu tenho aqui, né, acho que 9, se eu contei certo aqui, masculino, são 9. 9 letras a serem digitadas. Eu tenho 9 chances de errar. 9 vezes mais, né, chance de errar
do que digitar somente a palavra, o número 1. Mesma coisa o feminino. Se eu digitar o número 2, eu tenho uma chance de errar, né? Sem querer digitar errado esse número 2. Mas se eu botar feminino, eu tenho ali, se não contei errado, 8 letras, né, para ser digitada. Feminino. E aí, consequentemente, a chance aumenta 8 vezes de erro. Então, optar por usar 1 e 2 é só uma questão de facilitar o processo de digitação, né? E também, né, diminuir a chance do erro. Bom, já reprovou, ela é variável categórica ou numérica? Veja, 1 é sim, 2 é não. Então, se 1 representa sim, 2 não, isso é um grupo, né? Isso é uma categoria. Então, também já reprovou, ela representa uma variável qualitativa ou variável, né, também chamada categórica, certo? Peso. O peso, pessoal, é uma variável numérica, ó, 60 quilos, 62, isso aqui é em quilogramas, né? Faltou até colocar a unidade. Eu não coloquei porque construí o banco já sabendo que era peso, né, em quilogramas, mas tudo aqui é em quilogramas. Então, o peso é numérico. Altura é numérica. Então, ó, o que mais é numérico? IMC também é um valor numérico. É metros, né, o peso, né, quilogramas, por altura ao quadrado. Então, o IMC também fica no grupo de variáveis quantitativas, né, que são as variáveis numéricas. Atividade física, 1 é sim, 2 é não. 1 sim, 2 não. Então, ela é uma variável do tipo categórica. Então, a atividade física fica no grupo de variáveis categóricas. E a nota do desempenho do aluno, né? Tirou 9,5, tirou 1,5, tirou 6,25, né? Enfim. Aqui vai ser uma variável numérica, ela vai ficar como sendo nota da disciplina, certo? Pessoal, o que eu estava dizendo a vocês, veja, independente da pesquisa, se é sobre aluno, se é sobre paciente, se é sobre profissionais de saúde, se é sobre o que for a sua população, o que vai ter nele que é igual a todas, variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Então, qual é o primeiro passo que você tem que fazer na sua pesquisa? Primeiro, é identificar qual é o tipo de cada variável do seu banco. E, Alessandro, por que eu tenho que saber o tipo, se é qualitativo ou quantitativo? E aí vem o segundo arquivo aqui, ó. Esse segundo arquivo, que é o roteiro da análise, né? Eu vou abrir aqui ele. Vocês vão perceber o seguinte, pessoal. A análise estatística, ela tem duas áreas, né? Ou dois campos, né? A análise univariada, eu até diria mais, né? Tem dois campos, duas fases, né? A fase a fase bivariada, univariada, bivariada, e ainda existe uma terceira aqui, ó, chamada multivariada, né? Que essa fase aqui, vocês normalmente vão aprender ali na época do mestrado, doutorado, a fazer uma análise multivariada, certo? Então, normalmente, em graduação, TCR, fica a análise na 1 e na BI. A multi, dificilmente a gente vê um projeto de TCR ou TCC, né? Trabalhando a fase multivariada. A maioria fica, no máximo, na fase bivariada, certo? Bom, o que acontece? Veja, a gente para fazer análise univariada, olha aqui o que a gente precisa saber. Se a variável é quantitativa ou se a variável é qualitativa. Então, de novo, não importa qual a sua pesquisa, se é igual ou diferente da minha. O que acontece é que no seu banco e no meu banco, vai ter sempre variáveis qualitativas, né? Qualitativas, e vai ter as variáveis quantitativas. E você precisa separar qual que está em cada grupo. Por quê? Porque você vai precisar fazer análise delas, ó, de forma separada, a quantitativa e a qualitativa, certo? E aí, como assim separada? Veja, para cada tipo de variável, o tipo de análise muda, né? Se a variável é quantitativa, o que é que eu vou aplicar nessa análise quantitativa? Calcular mínimo, calcular máximo, calcular média e dirigir o padrão, certo? Então, veja como as coisas são simples, pessoal. Não tem dificuldade. Abri aqui um relatório do Word, né? Um arquivo do Word. Coloquei lá, ó, resultados, né? Da análise, certo? Veja. E aqui você vai colocar o quê? Vai colocar exatamente a tabela, ou formatar a tabela para análise das variáveis quantitativas, né? Vamos começar com as quantitativas. Ó, quais são as variáveis quantitativas, né? Vou botar assim, ó, fator avaliado, ou poderia ser variáveis, ó, variáveis avaliadas, né? Então, as variáveis que eu vou avaliar, né, que são quantitativas, vou ter que colocar assim, ó,
análise, está aqui em cima o título, né? Ó, e uma dica, né, pessoal? Quando você fizer uma tabela, o que eu indico a vocês? Primeira linha, você seleciona, faz essa junção, né, para ficar uma linha única, e coloca assim, ó, tabela 1, vou colocar assim como sendo análise das variáveis quantitativas. Vou fazer assim, certo? Bem, assim, ou caracterização, né, caracterização das variáveis quantitativas, também pode ser, certo? E quais são as Professor, variáveis? isso a gente não já pode fazer no próprio programa? Ele não permite fazer esse tipo Veja, de... ele permite. O que acontece? No programa do SPSS, que daqui a pouco eu vou abrir ele vai dar uma saída, mas não é uma saída no padrão de publicação de artigo. Veja, a estatística, eu digo sempre assim, a estatística ela é rápida e fácil. Por quê? Porque é clique, ó. Se eu for aqui, vou até abrir o banco aqui, ó. Vou abrir o banco, certo? Inclusive, quem não abriu o banco ainda, pessoal, que está no computador igual a mim aqui, sem abrir o banco ainda, quando você clicar no ícone, né, aquele ícone azul, cancelar isso aqui, peraí. Deixa eu ver se ele consegue clicar no novo aqui. Agora, pronto. Veja, quando eu clicar no programa, o que acontece? Ele vai abrir essa janela aqui, ó, para vocês, né? Alessandro, abriu uma janela antes aqui para mim. Veja, a janela que ele abriu antes é porque é a janela de informação, né? E aí a minha não apareceu por quê? Porque embaixo tem uma opção assim, ó, não mostrar mais essa janela na próxima abertura, né? Eu marquei para não mostrar, porque é um saco. Toda vez que eu abro o programa, ele fica mostrando aquela janela inicial. Então eu marquei para ele não mostrar mais e fechei. Aí o meu, quando abre direto aqui, ó. Essa planilha que parece um Excel, né? Isso aqui é igualzinho ao do Excel, né? Colunas são variáveis, linhas são observações. Então, ou seja, o programa do SPSS, pessoal, quando você abre, eu vou fechar, certo? Só para abrir novamente. Quando eu abro ele, ao que aparece, ele mostra exatamente essa janela com as planilhas, né? Com a planilha, mas em cima dele aparece uma janela, né? Uma janela aqui de recursos, né? Eu não gosto daquela janela, eu marquei a opção não mostrar mais e fechei. Então, ele não aparece mais para mim, certo? O que a gente vai usar é essa janela aqui, ó. Então, expande ela, que a gente vai trabalhar com ela. O que eu quero dizer para vocês, que esse programa, quando sai análise, ele sai análise, né, a tabela, essas tabelas, mas não no modelo de artigo, né? E eu falei, ó, a estatística é fácil, porque é clique. Você clicou aqui, clicou em estatística, escolheu o programa, ou escolheu o teste, jogou a variável, deu OK, ele já solta para você uma tabela, né, com os resultados. Só que a tabela que ele solta não é no formato, né, ideal para o artigo. Então, o maior trabalho do estatístico não é tirar o resultado da análise, é pegar esse resultado, transcrever para o Word, né, tabular ele no formato de publicação, e aí sim você vai ter um resultado final, né, do seu trabalho de dissertação, tese, artigo e assim por diante. Então, o trabalho não é soltar o resultado, é rápido, você vai ver como é que é rápido. Mas o que demora mais é a questão da tabulação, da formatação, certo? Veja, então, eu vou começar com a tabela 1, colocando as variáveis numéricas. Olha, eu já defini quais são as numéricas, quais são as quantitativas. Idade, vou copiar aqui, ó, idade. Peso, altura, IMC. O que eu estou fazendo? Estou copiando, né? Ctrl C, ó, seleciono Ctrl C, Ctrl V, certo? Então, cada variável já está no seu local aqui, devido ao local. Alessandro, o que é que eu vou calcular dessas medidas? Pessoal, está lá no organograma. Se você olhar aqui direitinho no organograma, está aqui dizendo, ó, vai calcular o mínimo, o máximo, média e Gil padrão. Vou colocar aqui, inclusive, ó, mínimo, máximo, média e desvio padrão. Alessandro, só tem essas medidas? Não, tem várias medidas descritivas e, inclusive, né, vamos acrescentar mais algumas. Ó. Além da média, algumas desvio padrão, algumas pessoas trabalham com isso aqui. Ó. Veja, vou aumentar a quantidade de linhas, de colunas, né, para poder a gente ter uma... Agora, vou diminuir aqui essas colunas para poder ficar melhor visível, né? Vou calcular a mediana
de padrão, vou dar um enter aqui para poder ficar um pouco menor, certo? Mediana. E a chamada amplitude interquartil. Logo mais, eu vou explicar um pouquinho sobre elas, né? Mas, em padrão, normalmente se calcula essas medidas, certo? Além disso, pessoal, vou colocar aqui, ó, uma coluna final aqui, certo? Vocês vão entender daqui a pouco aqui, onde a gente vai fazer aqui colocar o p-valor, né? Eu vou explicar o que é p-valor, assim, né? Como obter esse p-valor e como fazer a leitura desse bendito p-valor, né? Que no caso aqui é um p-valor é um teste estatístico, né? Que a gente vai fazer em cima dessas medidas quantitativas, certo? Então, para variáveis quantitativas, vocês vão ver que esse teste que eu vou aplicar é o recomendado para avaliar a normalidade dessas variáveis quantitativas, certo? Então, coloquei, ó, mínimo, máximo, média de padrão, mediana, amplitude. Alessandro, no meu trabalho, não quero calcular mínimo e máximo. Posso? Pode, veja. O relatório estatístico, a análise de dados, é feito um bolo. Eu sempre brinco, né, com um bolo, né? É feito um bolo. Por quê? Porque o bolo, cada pessoa faz de um jeito, né? Um faz de chocolate, outro faz de morango, outro faz de milho, outro faz de mandioca, sei lá. Tem um monte de bolo aí que você pode comprar, né? E você escolhe qual o tipo e a forma que você quer fazer. Agora, o que acontece? Essas são as opções. Então, eu posso querer fazer o mínimo e máximo? Pode. Posso não querer? Pode. Eu não quero trabalhar com mínimo e máximo, quero trabalhar com média de padrão. Agora, obrigatório, você tem que ter ou a média de padrão ou a mediana e amplitude. Isso aí não pode faltar. Para variáveis quantitativas, certo? Agora, o mínimo e máximo tem gente que não trabalha. Tem gente que trabalha. Eu prefiro colocar, né, o quanto a mais, melhor, né? Se o orientador, ou se a banca, ou se a revista disser, ó, tira esse mínimo e máximo, não está importando, não. Aí você tira, né? Mas, de início, permanece com eles, né, com essas medidas, e aí você vai deixar para a decisão de retirar uma ou outra ser exatamente do pesquisador, do avaliador, certo? Seja orientador, ou seja, a banca, tá certo? Bom, beleza, Alessandro, já peguei as variáveis quantitativas, coloquei aqui bonitinho, aqui, ó, variáveis quantitativas, e as qualitativas, como é que eu faço a tabela delas? Veja, eu nem estou mexendo no programa de estatística, eu estou só organização de formulário, né, de tabela de resultados. Veja, aqui, pessoal, eu vou inserir uma tabela que ela vai ser assim. Isso para variáveis qualitativas, né? Vou até colocar o título aqui. Agora não, deixar quietinho aqui para deixar no final. Veja, variáveis avaliadas, certo? Mesma coisa, mesmo títulozinho lá da outra. Ó, quais são as variáveis qualitativas e o que eu vou precisar nas variáveis qualitativas? Veja, normalmente, isso é o padrão, né? A maioria, né? Usa o quê? O N, o percentual. Então, normalmente é esse que se usa para distribuição de frequência de uma variável qualitativa. Algumas pessoas colocam também um p-valor, né? Outras colocam o intervalo de confiança da prevalência. Então, vou deixar aqui o N, o percentual, e o p-valor, que são os mais comuns, certo? E aí o que acontece? Veja, eu vou formatar, só formatando a tabela, né? Aumentando o tamanho de linha, de coluna, estou só formatando, nada demais, nada que seja. Aqui é nada de estatística, é tudo aqui de uso, né? Operações com editor de texto. Se fosse a disciplina, eu colocaria lá. Operações ou uso de editor de texto para publicação científica, né? Seria o nome da disciplina. Nada de estatística por enquanto, só a ideia de quais as medidas que precisam ser calculadas para variáveis quantitativas, né? E também para, agora, as variáveis qualitativas. Certo? Então, é isso que a gente precisa construir. Alessandro, isso vem de onde? Isso vem, pessoal, de todo o livro de estatística, fase univariada, medidas que são calculadas, medidas quantitativas, variável quantitativa, essas são as medidas. Variável qualitativa, essas são as medidas. Certo? Pegou a ideia? Deixa eu anotar isso aqui. Pronto, tirei. Então, eu preciso calcular isso aqui, ó, contagem, frequência, e ainda vou ter um p-valor, tanto para a quanti, ter um p-valor aqui, ó, como para as qualitativas, né, que agora é qualitativas. Também tem um bendito p-valor, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Alessandro, como é que eu faço agora para obter essas medidas aqui no banco? Vamos lá para o programa, certo? Então, aqui vocês entenderam, ó, vou até salvar esse arquivo, colocar aqui na Coremu,
resultados da análise. Pronto. Então, está salvo o arquivo. Também vou colocar esse modelo lá na sala de aula. Agora vamos para a parte boa, né? Como é que eu consigo obter essas medidas lá no programa estatístico? Pessoal, vocês estão no SPSS, né? Para quem não abriu ainda, esse ícone azul aqui, né? Eu tenho dois, porque eu tenho os dois instalados no computador, né? Mas vocês vão pegar o SPSS, né? Que a gente acabou de instalar. E quando você abrir ele, pessoal, primeira coisa, ele tem duas janelas, né? Percebe que quando eu passo o mouse aqui, ó, eu passo o mouse, ele tem aqui uma janela de dados, que é essa, e a segunda é a chamada janela de saída. Olha o nome aqui em cima, ó, saída. Aqui, ó, saída, tá vendo? Aqui em cima, saída. O que isso quer dizer, Alessandro? Tudo que eu fizer, tudo que eu pedir de análise vai sair nesse documento aqui. É como se fosse um papel em branco, um quadro em branco, que eu peço uma coisa e ele imprime aqui nessa tela, certo? Vamos lá, como é que eu faço, né? A primeira coisa que eu faço aqui, né? Vou até botar aqui, ó, tópicos. Tópicos da aula. A gente já viu aqui vai ver agora aqui nessa brincadeira, né? Ó, a primeira coisa é importação do banco de dados. Como é que eu importo esse banco de dados, né? Então, a importação é muito simples, pessoal. Olha lá o caminho, né? Eu posso clicar aqui em arquivo, abrir dados, tá vendo? Arquivo, abrir dados. Ou posso clicar nessa pasta aqui, ó, que tem aqui, abrir documentos, o documento, né, de dados. Então, você escolhe. Então, vou aqui em arquivo, abrir dados. Ele abre essa janela aqui, ó, para você procurar onde está o banco, né, que você vai trabalhar. Ó, lembra que meu banco, aquele banco do Excel, o meu está aqui na área de trabalho, né, chamada desktop também, né? Na pasta chamada área, cadê? Bioestatística Coremu, né? Bioestatística Coremu. E aqui, pessoal, da bioestatística, ó, veja, a pasta está com o arquivo, ó, tá aqui o arquivo, tá aqui a pasta, tá aqui, ó, o arquivo é esse aqui. Mas ele não está aparecendo lá na minha tela, inicialmente. Por quê? Porque aqui, ó, o tipo de arquivos, está vendo aqui, ó, arquivos do tipo, ele está querendo encontrar somente arquivos SPSS. Mas não é isso que eu quero um arquivo do Excel. Então, clico aqui na seta, procuro aqui, ó, o Excel, né, ó, Excel XLS, XLSX, né, XLSM. Então, clica aqui no Excel, ó, que ele já encontra o arquivo. Lembrando, de novo, arquivo, abrir com dados. Ó, vou procurar aqui a área de trabalho, né, no caso, desktop, né, cadê ele? Estou encontrando aqui, né? Aqui, ó, desktop, bioestatística Coremu, ó, o arquivo não aparece enquanto eu não fizer o quê? Selecionar o tipo do arquivo XLS, certo? Ó, encontrei o arquivo, assim, o que eu faço agora? Pessoal, outro detalhe, né? Ó, o arquivo está aberto no Excel, está aberto aqui no Excel. Eu vou salvar ele e fechar. Por quê? Eu não posso abrir o arquivo aqui enquanto ele estiver aberto em outro programa, né? Se você está aberto no Excel, ele vai dar um erro, né? Se eu abrir o arquivo, com o arquivo aberto no Excel, ele vai dar uma mensagem de erro. Então, o que é que você faz? Fecha lá o Excel, deixa o banco fechado, né? Clica aqui no arquivo do banco e clica na opção abrir. Vamos ver se ele vai carregar direitinho, ó. Veja que o meu, ó, ele abriu a janela aqui, ó, ler arquivos, e ele já mostra aqui, ó, como é que vai ficar os dados. Tá vendo? Além disso, além dos dados, tem umas colunas aqui estranhas. Professor, Deu um erro aqui no meu. Deu o erro, meu né? fala que todas as planilhas do arquivo Excel parecem Parece que tá estar vazio. vazias. Mesma coisa. Veja só, por incrível que É porque pareça, tem que habilitar a edição, gente, e salvar de novo. talvez isso, mas talvez tenha outro esquema também, outro esquema. Quem apareceu essa mensagem, olha a malícia, olha a malícia. Abre o arquivo do Excel. Lembra que o arquivo do Excel, pessoal, esse arquivo, né, XLS, ele pode estar, né, sendo não reconhecido pelo computador. Como assim, Alessandro? Porque isso depende de uma tabela chamada tabela ASCII. Acho que é tabela ASCII, ASCII 2, tem um nomezinho dela. E o Excel tem versões, versão mais velha, versão mais nova, né? Essa versão minha que está em... Deixa eu ver a minha, como é que está aqui, ó. A minha está... Cadê a extensão? Deixa eu ver aqui em propriedades, ó. Propriedades. A minha está com a extensão XLSX, que é a versão mais nova. Está aqui, ó.
Talvez o sistema do computador da tabela ASCII não reconheça esse negócio aqui da versão mais nova. O que é que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, arquivo, salvar como, no Excel, pessoal, estou no Excel. Abrir o banco aqui clicando 2 vezes no Excel. Arquivo, salvar como. E aí eu posso salvar ele numa versão mais antiga. Né? Tem aquela conversa, né, que panela velha que faz comida boa, é que às vezes o que é novo não reconhece o antigo. E aí dá o choque. Então, às vezes, o antigo, a versão mais antiga, que é a 97 de 2003, ela é mais facilmente reconhecida no programa do que no outro. Depende do sistema, depende do qual Microsoft você está usando, depende da versão da Microsoft que está usando, depende do SPSS, se é a versão mais nova. Veja agora há pouco, a gente estava no 25, colocando lá no computador da menina, né? Estava dando eu. Então o 27 pegou. Né? Deu certo. Por quê? Não sei. Mas provavelmente é um erro de sistema. Oi? O meu tá dizendo que não tem licença. Simplesmente não está aparecendo para mim. O programa... Aparece para mim aparece essa telinha que você mostrou aí, mas quando eu vou em arquivo, não aparece para mim para procurar um arquivo. E aí eu fechei, abri de novo, e aí ele sempre aparece uma mensagem perguntando: você já tem licença? Quer comprar ou não sei o quê? Você está falando do SPSS ou do Excel? Não, do SPSS. Então, você fez aquela cópia do Fiz. Inclusive já está na minha barra. Na barra de tarefas, né? Que você colocou aqui. Veja, essa barra aqui está normal, né? Sem nenhuma mensagem, sem nada. Está aqui normal, né? Isso, tá normal. Aí, veja, quando eu fecho, e aí eu abro novamente na barra, clico para abrir, Mostra para mim, deixa eu ver esse negócio aqui. Esse negócio aí, pessoal, é novo. Nunca aconteceu comigo, não. Deixa eu parar a apresentação aqui. Deixa eu ver a turma. Eu não consigo compartilhar, mas eu vou lhe mostrar uma... Vou abrir a... Porque são coisas que eu trabalho, digamos, há 16 anos com esse programa já. E esse aí é novidade. Tanto esse como o de Natália lá, que deu aquela bronca da instalação, nunca aconteceu. Então são coisas que a gente fala, por que deu isso? Né? A gente tem que até ver para poder entender bem, e se acontecer com outro aluno, já encontrar a solução. Né? Vamos ver o que aconteceu. Gira aí a tela para a tela do computador. Deixa eu ver se você consegue entender aqui. Eita, peraí, viu? Tá meio... porque eu acho que tá... No teu celular, né? Bota lá pro computador, vai lá. E professor, aqui no meu tá dizendo que tá vazio Não, certo, veja. A planilha vazia é um problema só de versão do Excel, né? O dela que ela está referindo é um problema da instalação ainda, entendeu? Então, o seu já sei qual é até como corrigir. Já sei como é que vai corrigir ele. Mas o dela é uma coisa que é estranha o programa ficar dando mensagem de que a versão não sei o quê, quando, na verdade, já foi instalado o programa, entendeu? De fato, professor, eu mudei aqui, coloquei esse de 97, 2003 e abril. Aí tá Exato, aqui, e exato. arquivo Excel. Exato. A gente falou aí, né? Isso, aí parou ali. Esse erro de importar o arquivo e ele não aparecer, ou importar, ele dá como planilha vazia, é duas possibilidades. Qual? Ou o programa está aberto no Excel, né? Você está abrindo um arquivo que já está aberto, e aí tem que fechar ele para poder abrir, ou você troca ele para a versão mais antiga do banco e ele funciona, entendeu? Mas é coisa comum, pessoal. Esse aí é tabela ASCII. Mas o de carro aqui, da banca do computador dela, é diferente. Ele está dando uma mensagem de que a licença não está. Mas como não, deveria estar, por quê? Porque a licença... Não estou conseguindo mostrar. Não estou conseguindo mostrar. Eu acho que é porque a memória do celular está pesada por causa da reunião. Aí ele não está conseguindo mostrar a tela. Mas, olha só, Carla. Copiou aquele arquivo ali, service, direitinho na pasta certa. Copiou, não foi? Tanto que abriu o programa. Tanto que abriu o programa, exatamente. Só que essa mensagem ela está mostrando desde o começo. Aí, já comprou o SPSS Estatística, aí tem um botão para colocar licenciar produto. Não. E aí, não é exatamente. Aí embaixo tem a opção sair. Aí quando eu clico sair, aí ele aparece, não há licença para o SPP Estatística. Ou seja, não rola mexer. E aí abre, professor, abre justamente esse saída e esse entrada aí que você mostrou, né? A saída e tem o outro, abre duas janelas. Mas essa barra tá travada, essa barra tá fechada, travada. Qual barra, professor? Essa barra de cima aqui, ó, do meu, tá vendo? Vê a minha tela.
Tô Essa vendo. barra que aparece o abrir, né? Essa barra que aparece a opção de voltar, ela está desabilitada, desligada, ou não aparecendo? Eu consigo digitar. Ela Não, está habilitada. não, veja, digitar aqui a gente consegue. Mas eu digo Ah, assim, essa barra que tem o botão pasta, salvar, imprimir, isso, está ela não aparece. desabilitada. Não aparece. Para mim só aparece Exato. Veja, arquivo e visualizar. veja, a característica que você está me dando é que o arquivo LService não fez a função dele. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, no seu programa, fechar o programa, ir lá na pasta de download, copiar o arquivo LService e fazer a colagem dele naquele mesmo local novamente. Entendeu? Faz o programa aqui, ó, como eu fechei, certo? Fechei, ó. Eu vou fechar o meu, fecha aí também, certo? Tranquilo? Fechou o programa? Quando o programa, pessoal, você instala e não copia aquele arquivo ali, service, acontece o que ela falou. Eu digo porque é o que já aconteceu com outros alunos, né? E comigo também, inclusive. Eu tenho uma vez que eu instalei, quando eu abri o programa, ele deu lá, a barra não estava aparecendo. Eu fiz, por quê? O Porque professor, eu não estou conseguindo ver a sua tela. É só eu mesmo? não. Aliás, eu parei de compartilhar, filho. Porque eu só estou conseguindo ver a sua foto. Eu não Pessoal, sei se é só eu eu. tava falando aqui o tempo todo. Agora eu estou conseguindo. Desculpa, que eu parei para ver a tua. Eu parei. Ah, tá. Meu Deus, não é Vamos lá, possível. desculpa, que eu parei a minha para ver a tua. Foi. Agora sim, veja. Fecha o SPSS, né? Fechou ele? Fechei. Agora vamos lá no download. Você vai naquela Já pasta de foi. download, né? Onde está o download. O teu foi o 25. Lembra que download tem dois arquivos, um zipado e uma pasta normal, né? Vai no normal, não a zipada que tem um zíper. Vai no normal, vai lá, entra ela no acho que é programa 25, né? SPSS. Vai dizendo para mim, que de cabeça aqui. Tá na zipada ainda. Quando eu abri, aí eu abre a SPSS, crack. Isso, mas veja, a zipada sua, ela não pode estar zipada, ela tem que descompactar. Descompactou Mas já? eu acho que ela já está descompactada, porque quando eu abri, eu consegui acessar a pasta crack. Não, eu sei, mas veja, você quando clicou nela, você clicou na zipada, foi, ou na descompactada? Você me pegou, professor, não sei não. Então, em download, tem uma pasta ou tem duas? Pronto, tem uma pasta. Tem uma só. Clica nela com o botão direito. Certo. Aí vai ter a opção extrair tudo. Extrair arquivos. Ou extrair para programa 25. Tem extrair tudo, não? Extrair arquivos, não. Pode extrair arquivos, então, olha lá. Certo, abri. Aí ele vai dar um comando, um local para instalar. Clica só em extrair, certo? Está descompactando o arquivo, olha lá. Não tem extrair. Não, Quer dizer, tem, né? Tá selecionado extrair e substituir arquivo. É isso? Então tô vendo que Pronto, tá extraindo agora. Tá extraindo agora, certo. Tá. Quando ele extrair, o que terminado. vai acontecer? Ele vai criar uma nova pasta chamada Abriu. Programa 25, abri agora. Essa pasta nova, ela não tem um zíper, ela não é zipada. Não tem. Aí entra nela, certo? Já entrei. Aí, nela, tu vai procurar lá o programa 25, SPSS 25, aí vai ter, aliás, estou falando um caminho do outro, né? Vai ter um arquivo executável, vai ter a crack. Achei. Aí na crack tem um LService, que é o arquivo que a gente vai copiar, certo? E service, né? Acho que é service, ou é um L, eu acho que é um L minúsculo, mas enfim, eu chamo de L-Service, mas pode ser. Copio, professor. E service, copia ela. Certo. Né? Vamos lá naquela pasta do lado esquerdo, na sua raiz do Explorer, tem meu computador, ou este computador, né? Certo. Aí C2 pontos, arquivo de programas. Arquivos de programa, achei. IBM, certo. SPSS, certo. Estatística, certo. 25. Ok. Aí nessa 25 tem um monte de arquivos, né? Um pasta, arquivo. Aí você cola, botão direito, colar. Certo? Escolhe a opção colar. A minha não tem aqui. Substituir arquivo. Substituir arquivo e continuar. Você precisará fornecer permissão. Continuar. Continuar. Esse arquivo é o que vai destravar e vai aparecer agora a barra de ferramenta lá em cima quando você abrir o programa, certo? Veja, eu fiz a cópia. Aí você vai lá embaixo aqui, ó, no pesquisar. Tem um certo. Pesquisar, aí bota IBM. IBM, achei.
IBM. Aí no IBM, eu botei IMB, né? IBM. A IBM aparece aqui, ó, o SPSS, botão direito, Certo. fixar na barra de tarefa. O meu está fixado já, aí está botando desafixar, né? Mas é fixar na barra de tarefa, certo? E aí você abre ele novamente. Quando você abrir ele novamente, agora ele vai aparecer com a barra, né? Dessa forma aqui, ó, com a barra. Cadê? O meu aqui, ó. Quando abrir ele vai aparecer com a barra de ferramentas quais, né? Aquela barra ali, ó. Abrir, né? Vai aparecer o voltar, vai aparecer essas opções ativas. Agora, o teu, como está abrindo a primeira vez, ele vai abrir uma tela inicial, né? Na frente dessa aqui, ó, que eu tô Agora funcionou, professor. Sim, agora vai pegar. É porque faltava só colar aquele arquivo no local correto, certo? Mas deu certo. Vai. Veja, então, pessoal, mais uma vez, o que a gente está fazendo agora, voltando para importação do banco. O que é isso? Eu tenho um banco no Excel, né, XLS, e estou importando. O que é que eu fiz para importar? Ó, cliquei aqui nessa pasta de abrir ou arquivo abrir dados, certo? Vou clicar na pasta agora. A última vez fiz diferente. Aí você procura a pasta onde você salvou o arquivo do Excel. A minha foi na área de trabalho, aqui, ó, desktop, Colemu. E aí, nessa Colemu, ele não aparece de cara. Por que não aparece de cara? Por causa do tipo de arquivo que eu estou querendo ver, ó. Aqui está aparecendo SAV e ZSAV, que são os tipos de arquivos do SPSS. Mas o arquivo que eu quero puxar é um arquivo do Excel. Então, eu clico aqui, vou na opção Excel, né? XLS, XLX e XLSM. Quando eu clico, pessoal, aparece o arquivo aqui, ó, que eu tinha baixado da minha sala de aula, né? Clico nele e clico na opção abrir. O meu apareceu, ó. O meu carregou. Alessandro, o meu O não meu apareceu. carregou também, professor. Eu tive que ir lá e voltar e salvar, mesmo sem ser salvar como. Só salvar mesmo, ele foi. Já pegou, né? Pronto. Professor, o meu não, viu? O meu tá como se estivesse vazio. Então, aí o que a gente faz, veja, a gente cancela aqui, vamos lá no arquivo do Excel, que é esse arquivo aqui, né? Vou até fechar ele, ó, para abrir novamente. O arquivo do Excel meu, pessoal, tá na área de trabalho. Cadê? Área de trabalho. Aqui, ó, Coremu. Tá aqui no arquivo. Eu vou clicar 2 vezes nele e abrir ele. Abrir ele, certo? Ó, eu vou salvar como numa versão mais antiga. Por quê? Porque, como eu falei a vocês, às vezes não é a questão do programa, é a questão do sistema que não está reconhecendo a tabela ASCII da Mas como é que eu salvo no negócio mais antigo? Assim, ó, então, abre o arquivo. Café no meu. Salvar como, certo? Quando for salvar como, ó, marca essa opção aqui, ó, tipo de arquivo. Aí você escolhe Excel 9723, 2003, né? É aquele antigo mesmo, 97, 2003. Se tiver uma versão assim, 2010, 2011, a antiga, pega a mais antiga que tiver. A minha, no sistema, tá 97. 2003, né? Pronto, aí. Aí, ó, vou salvar nessa versão. Salvar. Do Excel 97, 2003. Isso, pode ser isso. Alguns podem aparecer uma versão mais antiga, mas não 97, 2003. Pega a mais antiga. A minha é 97, 2003, que é a mais antiga. Pessoal, quando eu salvei isso aqui, olha o que aconteceu. Tem 2 arquivos aqui agora. Por quê? Porque esse primeiro é o mais novo, XLS. XLSX, né? E esse aqui é o mais antigo. Como é que eu sei? É pelo desenho. Esse desenho aqui é do novo, né, logotipo do Windows mais recente. Aliás, esse aqui é do mais antigo. Sim. E esse é o mais recente. Esse é o antigo, esse é o recente. Só mudou o logotipo dele, tá vendo? Vamos lá. Vamos puxar agora esse arquivo lá do programa. Como é que eu faço? Fecha primeiro o Excel. Tem que fechar, o pessoal. Se não fechar o arquivo, vai dar erro. Não pode abrir o arquivo no Excel, ou melhor, né, no SPSS, se ele tiver aberto no Excel. Então, pessoal, aqui, ó, no SPSS, agora eu vou, ó, lá na pasta, né, para poder abrir. Vou clicar aqui, ó, já está na pasta da Coremu, que é a pasta que tem meu arquivo, e vou selecionar aqui, ó, o tipo de arquivo XLS, XLSX. Alessandro, qual é o mais novo, qual é o mais velho? Pessoal, o mais novo é esse XLSX. Eu vou pegar o mais velho, XLS, vou clicar em abrir. Agora eu espero que ele vai carregar, não vai dar erro nesse carregamento do seu arquivo. Veja aí se deu erro. Estou aqui ainda. Não esqueça, Alessandro, meu deu erro. Se deu erro, talvez ele esteja aberto no Excel. Fecha no Excel para poder fazer a importação, certo? Veja que o meu, pessoal, funcionou os dois, né? Tanto a versão mais antiga, ó, como a versão mais nova aqui, ó.
Se eu pegar a mais nova e abrir, ele Gerando também dados. reconhece. Tá vendo? Então, isso tem a ver com o computador, não é questão do... Alguns computadores vai pegar só o mais antigo. e outros Professor, o meu deu um negócio aqui, que eu não sei nem sei o que é isso aqui, não, viu? Vamos ver. Compartilha aí para a gente ver. Só para a gente não ficar para trás aí, tem que avançar junto. Vai lá. Professor, rapidinho, antes dele compartilhar. Certo? Esse tópico que tem ignorar linhas e colunas, é para deixar selecionado ou desselecionar? Não, a gente só vai avançar, porque o SPSS ele vai identificando automaticamente a planilha. Como está bem organizada, ele vai avançar de forma viu? Professor, ele vai- rapidinho, desculpa, o senhor poderia só novamente explicar essa transformação para Sim, um antigo, Vou porque repassar. me Como perdi, ele vai? professor. Ó, O o meu do tá Edmar aqui, chegou. né? O teu chegou, Edmar, agora. Chegou aqui, ó. Tá nele. Aí eu Ele já boto ok, leu os dados. Pode avançar, tem avançar, bom, pode dar ok já. Quando der ok, como ele já tem um sistema que já reconhece o que é numérico, o que é texto, ele já vai carregar ali no banco tudo certinho, certo? Carrega aí, eu vou voltar lá em casa, não sei se foi o cara que falou, e eu vou explicar lá a parte de novo da transformação do Excel antigo, né, para o Excel novo, certo? Tá bom, Fica lá no eu programa. parei de Rapidinho, Edmar. Segura aí. Beleza. Vou compartilhar aqui a tela agora, né, para voltar de novo. Alessandro, o que aconteceu, né? Veja, se eu fui importar o arquivo, né? Cliquei aqui, Vou ficar aqui no até. escolhi o arquivo XLS, o arquivo do Excel do meu banco de dados. Que eu trouxe lá do Forms, trouxe lá do Excel, de onde eu digitei o banco, né? Cliquei aqui em abrir e ele não carregou os dados aqui embaixo, ó. Aqui embaixo o meu está carregado. Tá vendo? Então, ele quer dizer que ele reconheceu. Se o seu não trouxe essa informação, não carregou os dados, é porque talvez a versão do Excel esteja com problema. Então, como é que eu faço? Antes de abrir aqui no SPSS, vem aqui no arquivo, ó. Eu vou até deletar o arquivo mais antigo, que é esse aqui. Vou abrir aqui, ó, esse aqui que é o mais novo, né? E como é que eu salvo como? Abre ele, vem aqui. Eita, se quiser, eu cliquei 2 vezes. Meu mouse está muito sensível. Então, clica aqui, ó, no símbolo, de novo, né? Agora, clique no símbolo e salvar como, certo? No salvar como, você vai escolher o Excel 97/2023 como sendo o tipo, né? O tipo do arquivo aqui, ó, mais antigo, certo? Para poder seu banco reconhecer. Se ele não reconhece o mais novo, reconhece o mais antigo. Algum dos dois tem que reconhecer. Então, ó, vou salvar em 97/2023 o tipo e deixar o mesmo nome. Então, ó, vou salvar e ele já salvou, certo, pessoal? Se eu fechar aqui agora o Excel e for para a pasta, eu vejo que tem 2 arquivos aqui, ó. Esse é o mais novo, né, XLSX, e esse é o mais antigo, chamado também de XLS, certo? Bom, então eu já fiz a cópia do arquivo, né, a transformação dele para o mais antigo. O que é que eu faço agora? Volta lá no SPSS, vai lá na pasta, né, para abrir o arquivo, encontra a pasta do seu banco, escolhe o tipo Excel. O tipo do arquivo tem que ser Excel. E pega o mais antigo, ó, XLS. Clica nele e clica em abrir. Ele vai carregar o seu banco de dados aqui na parte de baixo. Certo? Todo mundo comigo agora, né? Fizeram bronca. Pessoal, vamos lá. Então, veja, cheguei aqui, Alessandro, o que é que eu faço? Clica só no botão OK, porque ele já, ó, você passando o mouse, você já percebe que ele está certinho, a nota, a atividade, tá vendo? O IMC, já tudo certinho, ó. Altura, peso, tá vendo? Ele já trouxe para cá a importação de forma correta. Então, clica no botão OK, e ele vai agora trazer os dados para seu SPSS. Oi? Nessa aba anterior, só uma pergunta. Se eu quisesse trabalhar a ordem dos dados, passar de linha para coluna, essas informações, eu tivesse mais de um arquivo e quisesse categorizar, eu categorizaria nesse espaço. Esse seria o espaço de categorizar. Aqui nesse momento, o que a gente vai fazer no máximo é mudar, né? Ler nome da primeira variável. É porque já identificou que a primeira linha tem nome, ele já marcou aqui automático. Possibilidade de valor que determina o tipo de dados. Ele vem isso aqui padrão, mas essa recodificação que você está falando, de juntar banco, recodificar variável, a gente vai aprender dentro do programa. Ou seja, aqui, Entendi. Depois que você importa, agora que é o processo de recodificação e a parte de manipulação de banco, digamos, né? Você manipular o banco. Entendi, perfeito. Oi, digam para mim, quem foi? Sou eu, Milena. É só colocar OK, quando aparece esse... Isso, só OK. Então, abriu aqui, ó, escolheu o arquivo,
o tipo, escolher o arquivo, abrir. Aí ele leu tudinho, só confere se está tudo certinho aqui, ó, se está peso em cima de peso, altura em cima de altura, nota está com a vírgula certinha ali, ó, clica no OK. Aí ele já carrega o teu banco de dados, certo? O meu tem 2 aqui, porque eu saí abrindo mais de um, né? Então ele está com 2 aqui. Mas aí, beleza, agora tá certo. Fechado, pessoal. Todo mundo chegou aqui, né? Todo mundo tá nessa linha aqui, ó. Agora, pessoal, veja só, viu? Aqui aconteceu uma situação interessante, importante. Por quê? Porque veja esse banco aqui, ó, no total, ele tem quantas observações? Eu vou pegar essa barra de rolagem aqui, ó, da horizontal, da vertical, né? E puxar aqui, ó, e baixando até aqui. Opa, tem 103. Alessandro, tem 103. Por que ficou aqui um monte de linha? Ó o tamanho dessa barra como está aqui, ó, em branco. É porque, pessoal, muitas vezes, quando a gente digita o banco no Excel, né, a gente pode, sem querer, acontecer de ativar linhas. Ó, isso aqui são linhas ativadas, mas não utilizadas. Né? Você não digitou, você sem querer bateu num teclado lá, ele foi lá para o final, você bateu no número, depois deletou, depois voltou, enfim. É a questão de você ter linhas que não estão ativas no seu banco. E isso aqui não pode ficar no banco de dados, né, que vai ser analisado. Então, assim que você importar o banco para o SPSS, qual é o primeiro processo? Limpeza. Então, ó, importou o banco, vamos fazer o que agora? A limpeza do banco. Certo? Então, o segundo passo é limpar o banco. Como assim, Alessandro, limpar o banco? Tá sujo, velho? Tá, ó. Um monte de linha aqui em branco que estão ativas. Como é que eu sei que está ativa? Porque a barra de rolagem aqui está enorme, ó. E veja só, até a linha, vou mostrar a vocês aqui, ó. Até a linha, veja a diferença. Até a linha 999, ó, ela tá mais escurinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Mais escurinha. E o 1000 tá bem clarinha. Essa clarinha aqui, ó, quer dizer que não tá ativa essa linha. Mas aqui ela tá ativa. Então, toda análise que eu fizer, ele vai considerar o tamanho da amostra desse banco 999. Tá errado. Meu banco, ele não tem 999, ele tem 100 e... Cadê? 103. Certo? Então, eu preciso apagar, excluir essas linhas aqui. Como é que faz isso, pessoal? Aquele negócio, né? Seleciona o que você quer apagar. Então, eu vou selecionar da 104, ó, cliquei e segurei. Vou arrastar aqui, ó, até chegar naquela linha que eu não quero mais, né? Então, toda linha que você quiser excluir, limpar, apagar, você seleciona ela aqui, ó. Eu vou retirar essas linhas do banco, porque elas estão em branco, mas estão ativas. Isso vai atrapalhar nos resultados da minha análise, né? Então, você seleciona todas as linhas. Isso aqui normalmente não acontece. Não aconteceu, isso é bom. Pelo menos no meu. Não sei de vocês se eles reconheceram essas linhas também ou não. Porque algum pode dizer, essa no meu não reconheceu, não. Ótimo. Então, se ele reconheceu até o 103, está ótimo. O meu foi até 1036. Ó, reconheceu até mais o cabo. 1036, não foi isso? Então, seleciona tudinho aí, certo? Até onde tiver muito escurinho. Ó, o botão direito, eliminar. Acabou-se. Olha a barra de rolagem como ficou aqui, ó. Bem maior, ela bem mais, né? E aqui, ó, o escurinho está até o 103 e o 104 já começa como sendo o número mais clarinho, né? Mais apagado, né? Então, não está sendo usada a linha 104, certo? Pessoal, mesma coisa para a coluna. Olha a coluna. Essa V10, V11, V12, V13 são colunas que estão ativas, mas não estão digitadas informações nela. Ou seja, não foram utilizadas. Então, se elas não estão ativas, eu tenho que excluir elas, né? Como é que eu faço isso? Pessoal, da mesma forma que a gente selecionou a linha que queria excluir e apagou, mesma forma, coluna, opa, ó, clica fora, né? Clica e arrasta. Até onde quer excluir, botão direito, e eliminar. Mesma coisa que eu deixei algumas aqui, eliminar, e essa última, botão direito, eliminar, certo? Então, pessoal, a limpeza do banco, olha como ficou mais fluido aqui a barra de rolagem. A barra de rolagem horizontal, né? E a vertical ficaram muito melhores de trabalhar. Eu vi alguma mensagem chegando aí, pessoal. Fala porque... Pessoal, é para o senhor mostrar como é que apaga de novo essa coluna que eu estava apagando as linhas. Então, tanto a coluna como a linha, seleciona aqui ó, o que você quer apagar, botão direito e elimina, certo? Lembra sempre aquilo, pessoal. Se eu quero apagar algo no computador, o que é que eu faço? Seleciono primeiro aquilo que eu quero apagar,
E botão direito, né, em qualquer objeto, arquivo, ele vai dar o que você quer fazer com aquele arquivo, né? Mesma coisa aqui. Selecionei a coluna. Eita, selecionei a coluna aqui, ó. Quero apagar ela, botão direito. Aí ele vai me dar a opção de colar, copiar, inserir variável e eliminar, que foi o que a gente fez, certo? Pessoal, tranquilo? Ó, Professor, oi. licença, quando eu selecionei as linhas para excluir, terminou sumindo tudo da tabela. Tudo. Foi. Mas você pegou também as linhas que estavam com texto, com valor? Não, eu peguei a partir da 103, comecei da 104, selecionei para excluir, só Então, que... faz assim, ó. Vem nessa variável número. Pessoal, Certo. sumiu o banco. Ou a barra de rolagem, para poder você pular para cima e encontrar, ou o botão direito em cima dela e colocar na ordem crescente. Porque aí ele vai colocar o quê? Nas primeiras linhas, os valores que estão preenchidos. Botão direito na número, ordem crescente, certo? E aí ele vai colocar o banco. Alessandro, não apareceu. Então, sem querer, você apagou os dados todos. Então, o que tem que fazer? Voltar, né? Voltar aqui, ó, nesse desfazer, até aparecer de novo as linhas, né, os dados, e apagar só a partir do 104 em diante. No Certo? caso, eu tenho que inserir novamente, né, o banco? Não, veja, eu indicaria primeiro colocar na ordem. Apareceu. Não, apareceu o número, só, mas não tá com esses títulozinhos não, sabe? Não tá com esse título aqui em cima? Tá não. É porque quando fez a importação aqui, ó, abrir dados, e você importou... Mas estava, professor. Eu sei, mas veja, quando você importou, eu acho que sem querer você desmarcou isso aqui, ó. Se você desmarcar isso aqui e importar dessa forma, olha o que acontece. Tá vendo? Entendi. Aí a bronca é essa. Se você desmarcou lá, ele não viu os nomes da variável, entendeu? Eu vou fechar aqui e vou voltar para o meu banco. Então, você faz o quê? Importa novamente. Deixa marcado, lê nome na primeira variável. Ó. Vai aparecer assim, ó, os nomes em cima. E aqui é começar a partir do número 1, tá vendo? Uhum. Aí você agora importa, certo? Aí quando aparecer aqui, o que é que eu faço? O que você faz? A partir do 104, clica, seleciona tudo que está ativo, mas não usado. Botão direito e elimina. Coluna, mesma coisa. Elimina, certo? Vamos lá, pessoal, a gente já falou aqui, ó, limpeza do banco, né? Excluir, ó, Professor, Oi? Linha. quando a gente fez esse movimento de limpar, né, o excesso aqui, impactou na visualização de variável, é isso mesmo? Certo, veja. Outro detalhe importante, né? Alessandro, veja, você clicou aqui, aí apareceu isso aqui. O que acontece? É porque o SPSS, pessoal, ele tem vou dizer 3 janelas. Vamos lá. Na de dados, ele tem essa visualização de dados, tá vendo aqui embaixo? Conseguiu ver, né? E aqui do lado, ó, tem a visualização de variáveis. O que é uma, o que é outra, Alessandro? E por que eu tenho 2? Porque é o seguinte, pessoal. Se eu quero ver os dados, eu clico em visualização de dados. Vou ver os números. Certo? E em cima, na coluna, cada variável. Se você... Igual Excel, né? Igual Excel. Se você quer ver só as variáveis e configurar, modificar o tipo dela, aí você vem em visualização de variáveis. Aí você vai ver aqui, ó, todas as variáveis do seu banco. Por exemplo, aqui eu sei que tem 9 variáveis, né, no banco. A primeira é número, a segunda idade e assim por diante. Por quê? Porque eu estou na visualização de variáveis. Se eu tivesse aqui, ó, aqui é fácil também saber que tem 9, né? Só é contar aqui. Mas muito mais fácil você saber a quantidade total de variáveis, modificar a variável, tudo aqui. Visualização de variáveis. Mas, Alessandro, veja, mas se eu clicar com querer aqui na coluna 2 vezes e ele veio para cá, é porque ele só alterna, veja, se eu clicar aqui 2 vezes na variável sexo, aqui, ó, 2 vezes na coluna, em cima da variável sexo, nome, né? Ó, o que é que ele faz? Ele vai para outra janela, como quisesse olhar para a variável sexo, fazer alguma coisa nela, certo? Agora eu vou clicar 2 vezes aqui, ó, número 3, 2 vezes. Ele volta para a variável, ou para a visualização de dados na coluna sexo. Então é só uma questão de alternância, né? Ou você vê lá da forma de variáveis, ou vê cá na forma de dados. Então, se você, sem querer, foi selecionar aqui, clicou 2 vezes, ele vai vir para a página de visualização de variáveis, né? Aí você só faz o quê? Volta para ver os dados, continua selecionando e elimina. Certo? Pegou a ideia? Vamos lá. Então, pessoal, ó, eu fiz a limpeza de linhas e colunas. Qual é o próximo passo? Pessoal, importou, limpou a linha, limpou a coluna, salva o banco. Ó. Vem aqui no disquete, né?
para quem viveu essa época, né, vocês são novos, acho que talvez não tenham visto o disquete fisicamente, mas existia uma época que tinha um disquete, o pessoal. E aí o disquete, a gente usava, o que é um disquete, né, que é salvar em documento, nesse ícone aqui, para você salvar o banco no formato SPSS. Ó. Agora é o formato do arquivo no SPSS, certo? Eu vou colocar aqui o nome banco de dados, né, que é o mesmo nome que a gente está usando para os demais arquivos, né? Deixa eu ver se é o mesmo nome. Banco de dados. Ó. Vou salvar com o mesmo nome. Então, mesmo nome, banco de dados. A pasta já está aqui, ó. Você escolhe a pasta, né, da disciplina, desktop meu Coremu, banco de dados. E o tipo, pessoal, o tipo do arquivo do SPSS é o ponto .sav. Fica aqui, ponto .sav, certo? E clica em salvar. Tranquilo? Então, veja, como é que eu importo o banco? A gente já viu. Como é que eu limpo colunas e linhas? A gente já viu. Como é que eu salvo o banco? A gente já viu. Então, 3 coisas já aqui, ó. O primeiro e o terceiro, salvar o banco de dados, né? Na extensão .sav, que é o SPSS. Tranquilo? Vamos para o quarto passo, né? Inclusive, pessoal, quando você salva um arquivo, né? Eu posso fechar o programa aqui, ó, vou fechar o programa, veja. Você só acompanha eu fechando o programa e vou reabrir ele de forma diferente agora, né? Veja. Fechei o programa, ele pergunta se eu quero salvar a saída do documento, eu não quero salvar a saída. Saída é o quê? Lembra que saída é aquela janela que sai, né, os resultados do que eu estou fazendo. Então, ele vai imprimindo aqui. Cada coisa que eu faço, ele vai imprimindo aqui o que eu estou fazendo. É um histórico. Mas eu não quero salvar isso. Então, não salva esse texto, certo? Veja, por que eu saí do arquivo? Porque, digamos, né, chegou na hora de dormir, vocês amanhã vão trabalhar no banco, né? Eu de manhã vai trabalhar na residência, mas à noite vai voltar a fazer análise. Então, à noite, quando chegar em casa, que você voltar, pessoal, veja que a minha pasta agora tem um arquivo a mais, ó. Esse arquivo também é chamado banco de dados, e ele está com um símbolo, né, azulzinho aqui do SPSS. Por quê? Porque ele agora abre no SPSS. Então, para abrir no SPSS, agora você pode clicar 2 vezes aqui nele, que ele vai abrir no SPSS. Então, clicou 2 vezes, ó, e já vai abrir no SPSS. O meu está abrindo na versão 27, né? Porque é a versão mais atual que eu tenho instalada, mas vocês vão abrir na 25, certo? Ó, ele abriu o banco, ó, tá aqui o banco, onde eu parei a análise ontem, né? Se eu fechar aqui, Alessandro, e abrir pelo programa, consigo? Consegue, ó. Clica aqui no programa, né, no ícone, na barra de tarefa, ele vai abrir o programa, e você abre o arquivo, que já vai estar, inclusive, aqui, ó, memorizado, aqui, ó. Dados recentes, vai estar aqui, ó, o banco de dados, .sav, né? .sav, pessoal, abre Excel, mas não, abre o SAV agora, que é a versão do SPSS que a gente salvou. Então, eu posso abrir o arquivo recente aqui, eu posso abrir o arquivo por aqui, ó, na pasta, ó, já tá memorizada, memorizado o endereço, né, da minha pasta, clico no arquivo, clico em abrir, certo? Então, a gente já aprendeu aqui, ó, ver, importar, limpar, salvar e abrir banco de dados do próprio SPSS, certo? Ou clicando 2 vezes, ou você abrindo pelo programa, tá certo? Vamos lá, Alessandro, já aprendi isso tudo aí, o que é que eu faço agora? Pessoal, vamos para a análise, ó. A gente precisa puxar isso aqui, ó. De quais variáveis? Idade, peso, altura, IMC e nota. Como é que eu faço isso? Veja, você vai vir aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu tô... Tá gravando, né? Tá gravando, tá gravando. Pronto. Será que eu sem querer, desliguei a gravação? Desligou, não. Muito bom. Vamos lá. Então, como é que eu vou puxar esses arquivos aqui, essas análises, né, essas estatísticas dessas medidas? Pessoal, vê só o caminho, viu? Analisar, estatística descritiva, olha lá, explorar, certo? Ver o caminho para poder obter análise descritiva de variáveis quantitativas, né? Então, análise descritiva, vou colocar aqui, ó, análise descritiva de variáveis quantitativas. Qual o caminho, Alessandro? Analisar, olha lá, estatística descritiva, estatística. Aqui.
estatística descritiva e explorar, certo? Tranquilo? Pessoal, chegou essa janela aqui, ó, explorar. Quando você clica lá, analisar estatística descritiva, explorar, aparece essa janela, que é exatamente a janela explorar, né? Tá aqui, ó, o nome dela. O que é que eu vou fazer, Alessandro? Veja, aqui na primeira opção, lista de variáveis dependentes, é onde você vai colocar todas as variáveis quantitativas que você possui, né, no seu banco. Professor, tem como o senhor repetir aí, por favor, essa última parte que eu estava abrindo aqui o meu, aí aqui, ó, não visualizei. Analisar, estatística descritiva, explorar, certo? Então, o caminho vai ser esse aqui. Clicou no explorar, o que acontece? Ele abre a janela, e aí você vai escolher agora as variáveis aqui, ó, que são numéricas, que são quantitativas. E, pessoal, perceba o seguinte, ó, as variáveis quantitativas, elas estão com uma régua aqui no meio, ó, régua aqui no peso, ó, régua. E as que são categóricas, que são grupos, elas estão representadas por esses balões aqui, azul, verde e vermelho, tá vendo? Então, o SPSS, ele vai tentando identificar se uma variável é categórica, se uma é numérica. As numéricas, ele bota essa régua aqui, tá vendo? E as categóricas, ele bota um símbolozinho aqui de uns balões, né, de categorias. Enfim, eu vou pegar, então, a idade, o peso, a altura, o IMC e a nota. Certo? Então, peguei tudo de uma vez só. Posso pegar uma por uma, Alessandro? Pode. Né? Até indicado, talvez, pegar uma por uma, né? Porque a quantidade de informação aqui sai é muita coisa. Por exemplo, idade, vou clicar no OK, colocando só uma, certo? Só uma variável. Clicar no OK. Olha só, olha que ele mudou de tela. Ele automaticamente, fechou meu banco, Alessandro, fechou meu banco. Não, pessoal, ele não fechou o banco. Ó, o banco está aqui, ó. O banco está aberto ainda. Acontece que ele alternou a janela de forma automática. Então, analisar a estatística Explorer, botou a variável, idade, na lista de variáveis dependentes, clicou aqui no OK, ele vai alternar para a saída, para mostrar a você qual é o resultado, né, estatístico dessa variável em relação à média, intervalo de confiança, parece que 5% da média, a parada, é a dispersão, né, 5, em relação a 5%. Mediana, variância, erro de Gil, mínimo, máximo, intervalo, todas as medidas. Alessandro, eu preciso de quê? O que é que o pessoal usa normalmente na publicação do artigo? Veja, a maioria usa mínimo, máximo, média, de padrão, mediana, amplitude. Agora, você vai escolher, né, seu orientador, a banca, se vai colocar ou não mínimo e máximo. Agora, a média, a mediana, pessoal, não é escolha de orientador, não é escolha de banca. Isso aqui vai depender, média ou mediana, vai depender desse teste. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Então, por enquanto, eu vou fazer o que, Alessandro? Pegar o mínimo. Qual o mínimo? 18. Qual é o máximo? 32. Qual é a média? 19,89. Qual o desvio padrão? Esse desvio padrão, pessoal, ele é chamado aqui de erro desvio, certo? Erro desvio. Então, é conhecido como desvio padrão lá no programa, ele está chamando erro desvio. No 27, eu acho que ele chama de desvio padrão. Não sei se a Natália, acho que é a Natália, não estou lembrado dela, está aí ainda, mas se ela tirou essa frequência, provavelmente apareceu de desvio padrão, acredito. O erro de desvio padrão é 2,09. Qual é a mediana? Tá aqui, ó, mediana 19,00. E a amplitude interquartil, tá aqui, ó, ela é igual a 1,0, certo? 2 dígitos para ficar o padrão, 1,00. Pessoal, eu coloquei só uma medida, não foi? Só a idade, certo? Professor, Oi? eu cliquei aqui em variável, mas eu não consigo desflegar, não, para ficar só uma variável, não. Então, veja, a malícia aqui é o seguinte, ó, dentro do Explorer, quando você coloca mais de uma variável, né? Como é que eu tiro? Você vai tirar uma por uma aqui, ó. Clica nela e retira. Clica nela, retira. Clica nela, retira. Entendeu? Então, você inclui uma a uma. Ó, pode ver que quando eu clico nela, a seta muda de lugar, ó. Ela tá para cá. Aí eu clico aqui, ó, volto com ela para cá. E assim por diante. Certo? Então, você coloca ou retira a variável usando essa setinha aqui, ó. Que é a seta que diz, né, ó. Entra na lista, no campo. Peso, entra também. Altura, entra no campo. IMC também. Atividade, nota. Esse Explorer, eu acho Então, onde? aqui no analisar, estatística descritiva,
explorar. Tá bom, Certo? obrigado. Vamos lá, então, a gente... Professor, Oi. o erro desvio é o desvio padrão? Isso. Aqui no SPSS, Tá, e o p-valor? isso, veja, o p-valor, eu pego aonde, Alessandro? Veja, o p-valor eu não pedi, é o único que ele não sai automático, eu tenho que pedir. Como é que eu peço ele, né? Exatamente isso, veja. A gente fez o quê para poder tirar essa tabela, essa frequência, né? Não só a frequência, as medidas, né? Também soltou os gráficos, soltou um gráfico que é o box plot, né, da variável, gráfico de box plot, tudo e tal. Mas o p-valor, ele só sai se a gente pedir. Como? A gente pede o seguinte, ó. Vou mostrar o caminho. Mesma coisa, analisar, estatística descritiva, explorar, certo? Ó, a variável idade, certo? Continua. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Aqui em gráficos, tá vendo esse botão aqui, ó, gráficos? Clica nele, certo? Gráficos. A gente vai marcar essa opção aqui, ó. Ó, gráficos de normalidade com testes. Marca essa opção, deixa marcada, certo? Ela vem assim desmarcada, você vai marcar. E agora continua, e agora eu clico no OK, certo? Veja, ele vai fazer a mesma coisa, mas só tem uma diferença. Né? Antes, ó, vou subir aqui a barra de rolagem. Essa barra de rolagem, pessoal, ele mostra toda a saída, né? É como se fosse um documento contínuo. Ó, antes saiu descritivo e idade. Não tinha o teste de normalidade. Quando eu pedi novamente, o que ele fez? Ele saiu descritivo e colocou uma tabela nova, chamada testes de normalidade, né? Alessandro, o que é isso aqui? Veja, a gente já está avançando bastante, porque já está aqui, ó, avaliar a normalidade de uma variável quantitativa. Quantitativa, certo? Então, ou não, né? A ideia é saber se a variável é normal ou não normal. Né? A variável é normal ou não normal? A variável é normal ou não normal? Pessoal, veja, essa variável ser normal ou não normal, a gente quando fala assim, a variável é normal, a variável não é normal. É aquela ideia negativa, não é normal e não é ruim. Não, pessoal, veja, normal ou não normal, na questão de dados, é uma característica só. Não quer dizer que seja ruim ou seja bom. Por quê? Porque se ela for normal, eu vou usar um conjunto de testes, entende? Para poder comparar essa medida entre grupos, por exemplo, né? Eu quero comparar, por exemplo, eu quero comparar o nível da glicemia entre pessoas que são idosos, né? Ou pessoas, né, em geral, que são mais jovens, né? E pessoas mais velhas. Né? Não só idosos, mas idosos com mais novos. Eu quero comparar a glicemia desses dois grupos. Veja, se a variável for normal, eu vou ter que usar um determinado teste para fazer essa comparação. Se a variável glicemia não for normal, eu tenho que usar um outro tipo de teste. Né? Quando eu falo glicemia, pessoal, é um valor numérico, viu? 90, 110, 115, 120, 300, 400, né? Então, o valor numérico da glicemia, certo? Não a classificação, né? Que é diabético, pré-diabético, não diabético, né? Normal, né? Então, não é a classificação, é o valor numérico da glicemia, né? Então, veja, se a variável é quantitativa e eu tenho que calcular as medidas dela, eu tenho que verificar também se ela é normal ou não. Alessandro, como é que eu verifico a normalidade de um teste, ou de uma variável, né? De uma variável quantitativa. Pessoal, existe um teste, um não, né? Dois, né? Veja que ele mandou para mim aqui, ó, 2 testes. Quais? Kolmogorov e Smirnov, né? Isso aqui é um dos testes, ó, Kolmogorov e Smirnov. O outro teste é o chamado Shapiro-Wilk. Alessandro, qual o melhor? Esse ou esse? Uso esse ou uso esse? A publicação minha vai ser aceita se eu usar esse ou se eu usar esse? Pessoal, veja, o Shapiro-Wilk normalmente é indicado para amostras pequenas e também amostras grandes, ou seja, ele pode ser aplicado em qualquer contexto. Se sua pesquisa tem uma amostra pequena, 30 pacientes, né, 25 pacientes, 20 pacientes, alguns autores falam até que 40 ainda é pequeno. Então, se for uma quantidade até 40 pacientes, aplica o teste de Shapiro-Wilk, certo? Para avaliar a normalidade. Agora, se for uma amostra grande, eu tenho lá 70, 80, 90, 100, 300, 1000 pacientes no meu banco. Aí pode usar o Kolmogorov-Smirnov, né? Então, a literatura
ela determina que pode ser usado como Mogorov normalmente para amostra grande, né? E o Shapiro-Wilk, que ele é mais robusto, pode ser usado para qualquer situação, né? Alessandro, por que existem, então, dois testes? Se esse aqui pode ser usado para tudo? É porque, pessoal, foram autores diferentes, né, que estavam fazendo ou criando teste estatístico, né, de normalidade, e cada um publicou seu artigo. O meu é melhor. Porque o meu é melhor. É aquele negócio, né? Feito que fosse pizza, né? Tem um monte de pizzaria. Uma pizzaria que a pizza dela é melhor, outra que a pizza dela é melhor. Porque cada um tem um molho diferente, mas os dois chegam no mesmo resultado que a pizza. Ah, Alessandro, mas tem pizza que é diferente. Bom, é a mesma coisa, tem testes que são diferentes. Ó, só aqui, pessoal, tem dois, mas na verdade existem outros testes de normalidade. Tem um Jack Bera, né? Tem um Anderson, alguma coisa, eu esqueci o nome do. Porque o mais usado mesmo é o Kolmogorov ou o Shapiro, né? Tanto que o SPSS implementou esses dois. Agora, os outros, né, nas versões mais atuais, que estão sendo implementados, mas os mais conhecidos na literatura é o Shapiro-Wilk e o Kolmogorov e Minov. Eu indico a vocês, pessoal, usar o Shapiro. Por quê? Porque ele é mais robusto, ele é mais rígido, né? Às vezes o teste dá normal aqui e aqui dá no normal. Por quê? O critério, né, que o autor usou para esse teste, ele é mais rígido. Então, eu prefiro sempre trabalhar aqui, ó, com o p-valor, né, do teste de Shapiro-Wilk, certo? Então, o teste de normalidade para avaliar a normalidade de uma distribuição ou de uma variável quantitativa. Alessandro, como é que eu sei onde é o p-valor? Pessoal, p-valor na parte da estatística, né, no SPSS, é chamado de significância. Significância, certo? No programa, ele usa como sig. Olha para a tabela, veja que a gente tem dois sig. Um sig aqui, ó, ligado ao teste de normalidade de Kolmogorov, né? E um sig ligado ao teste de normalidade do Shapiro-Wilk. Então, cada teste ele tem um sig, né, calculado. A forma de calcular é diferente, a forma de tabular. São autores diferentes. Eu vou usar exatamente esse sig aqui. Olha só, mas deu igual. Pessoal, não deu igual, não. Ó. Se eu passar o mouse aqui quietinho, parar o mouse, 1,8343. Olha isso aqui agora. 5,64. Então, são diferentes, né? O que acontece é que os dois, tanto esse como esse, tem uma quantidade de zero muito grande. 0, 0, 0, 0. Esse aqui tem 12 zeros. Ó. Esse é a menos 12, que aparece aqui no finalzinho, ó, é a menos 12, quer dizer que tem 12 zeros na frente desse 1. 12 não, né? 11, porque o pulo da vírgula, né, conta com esse 1. Então, são 12 casas que a vírgula vai andar para o lado esquerdo. Vai ficar o que o número, Alessandro? Veja, o número que está lá, que é esse aqui, ó, para você entender bem a ideia, é 1,8343, né? Aí vem um E a menos 12. O que é esse menos 12? Esse menos 12 está fazendo o seguinte, ó. Pegue essa vírgula, aqui. Pega essa vírgula e ande 12 casas para a esquerda. Vai ficar como o número? Vai ficar assim, ó. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Pronto. O número é esse aqui, ó. 8343. Esse é o teste de Shapiro. E o do Kolmogorov deu quanto? Olha quanto deu. 5,6442 é a menos 20, né? Deu isso aqui, ó. 5,442, acho que é isso. 642. 6442, 6442 é a menos 20. O que isso quer dizer, Alessandro? Isso aqui, ó. Pega essa vírgula, né, que está aqui, e ande 20 casas para a esquerda. Então, vai ficar o quê? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5, 6, 4, 4, 3. Olha a diferença do número, né? São números diferentes. Agora, o que acontece, pessoal? Tanto esse número de cima como esse de baixo, né, o teste de Shapiro-Wilk, como o de Kolmogorov, ele indicou que o p-valor é muito pequeno, né? E aí, qual o p-valor que eu vou botar lá na tabela? Vou colocar isso aqui, ó. 0,000. Mas vou colocar assim, a simbologia menor do que 0,001. Alessandro, por que botou menor que 0,001? Porque isso aqui, pessoal, é uma simbologia. E essa simbologia, ele é um acordo internacional, né? O pessoal aqui do Brasil, da América, toda a América, né? O pessoal lá da Ásia, o pessoal lá da Europa, todo mundo usa essa terminologia. Qual? Essa simbologia, que quando o p-valor ele
dar 000, a gente substitui esse número, né, por símbolo, que é o menor do que 0,001. Então, toda vez que você vê um artigo científico onde o p-valor ele é menor do que 0,001, é porque o valor real ele é muito pequeno, né? E se eu escrevesse esse número aqui, ó, aqui, vê como ficaria o resultado, né? E eu para o artigo assim, ó. O artigo ia achar ótimo, né? Chegar com esse p-valor, ou então, pior, né? Chegar com esse p-valor aqui, ó. Imagina, chegar ao p-valor. P-valor, olha a tabela como fica bonita, né? Não tem condição. Então, o que é que se faz? Substitui esse p-valor por uma simbologia menor 0,001, certo? Outra coisa, pessoal, veja, aqui nesse p-valor, né, a gente vai ver que quando esse p-valor ele dá a informação, né, que é menor do que 0,001, ou é muito menor do que 0,001, né, a gente tem uma consequência disso, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vamos pensar o seguinte, guardo o p-valor, né, como é que eu obtenho ele? Eu obtenho ele ao pedir o explore, né, a estatística descritiva, explorar. Coloco a variável idade, venho em gráficos, marco que eu quero o gráfico de normalidade com testes, né? Clico OK e continuo. E aí eu pego as estatísticas e o p-valor, né, do teste de Shapiro-Wilk, certo? Pessoal, vou fazer o mesmo processo agora com o peso, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre esse p-valor, interpretando ele, como é que a gente avalia a normalidade, se é ou não normal. Mas, por enquanto, pega a medida primeiro, né? Vamos pegar as medidas, preencher a tabela e a gente volta para discutir sobre o teste, certo? Então, ó, o peso, analisar estatística, explorar. Sai a idade, pega o peso. Alessandro, vou fazer isso com quais variáveis no meu banco? No banco tem um monte de variável, Alessandro. Pessoal, toda variável numérica precisa passar por esse processo, verificar as medidas e a normalidade dessa variável. Peso. Ó, então, aqui no peso, o mínimo foi 43 quilos, o máximo foi 95. Vou até colocar aqui uma casa decimal para esse peso, né? Vou manter duas para fazer o padrão ali da média, mediana e da amplitude, certo? Duas casas pós-vírgula. Peso, mínimo 43, máximo 95. Qual é a média? A média é de 60,98. Qual é o desvio padrão, que é o chamado erro-desvio? 12,23. Qual é a mediana? Ela deu 58,00 e a amplitude interquartil de 16 anos, certo? Qual é o p-valor, Alessandro, que deu nesse teste? Veja, está aqui por baixo, né? O Kolmogorov deu 0,01 e o Shapiro deu aquele valor bem pequeno, ó, de novo, né? Bem pequeno. Se eu passar o mouse aqui, ó, 0,000024. Então, eu vou colocar a simbologia que é menor, 0,001. E colocar o sobrescrito, né, pessoal? O sobrescrito aqui, ó, eu coloco sempre no finalzinho do p-valor, ele serve exatamente para poder indicar que o teste é o do Shapiro-Wilk, certo? Altura, mesmo processo, pessoal. Por isso que eu digo, olha, são 16 anos, né? Mais de 16 anos, são 20, desde os 17, né? São 20 e poucos anos aí já de estatística, e o passo a passo é o mesmo. Pega a variável, joga no campo, marca a opção, já está marcada aqui, ó, o teste, OK. Pega lá o mínimo máximo dela, né? A altura mínima, ela foi 1,47 m, a máxima 1,86, a média 1,65, desvio padrão 0,08, mediana 1,64, amplitude interquartil 0,10 e o p-valor, aqui, ó, 0,065. Veja aqui uma situação interessante, pessoal. Ó, o Kolmogorov deu 0,03 e o Shapiro deu 0,065. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco, certo? A divergência de conclusão de um teste e de outro. Então, 0,065. Então, aqui, ó, deu maior, né, do que 0,05. IMC, como é que está o IMC, Alessandro? Vamos pegar. IMC, explorar, sai a altura, entra o IMC. Aí clica no botão OK. Mínimo, qual é o mínimo dele? 16,61. Qual é o máximo? 37,11. Qual é a média? 22,41. Qual é o desvio padrão? 4,06. Mediana, 21,50. Amplitude interquartil, 4,45. P-valor do teste, ó,
0,00. Então, menor 0,001. Vamos agora pegar a nota da disciplina. Nota, uma coisa. Quando você pega já a prática, então os caminhos ficam, né, mais rápidos. Qual é a nota? A nota é o seguinte, ó, nota da disciplina mínima, 0. A máxima, teve gente com a média 10,75. Eu lembro que teve situações que eu fiz a prova, né, valendo mais de 10 pontos. O aluno tirou lá a média acima disso. Aliás, esse é o mínimo, não é o máximo, certo? A média, 6,68, lá em cima. O desvio padrão, né? Erro de desvio, 2,88. A mediana, 7. A amplitude interquartil, 2,95. E o p-valor aqui, ó 0,051 e 0,01. Alessandro, se eu escolher o Shapiro, é 0,001, não é isso? É. E se eu escolher vou até colocar tanto esse, ó. Esse eu vou colocar aqui. Vou colocar assim, então, ó, melhor ainda. Assim, p-valor Shapiro e p-valor Kolmogorov. Só para discutir uma coisa aqui importante, que a gente vai falar sobre qual teste, né? Kolmogorov, certo? Porque eu falei sobre o teste, né? Shapiro para amostras pequenas, né? Kolmogorov para amostras grandes. O Kolmogorov deu 0,051 aqui. Né? Vou pegar o p-valor dos outros aqui, ó, que eu passei, né? Não peguei. O Kolmogorov nesse teste aqui, que é o teste da variável, aqui é a variável altura, né? Altura não, porque isso aqui é IMC. O Kolmogorov deu menor que 0,001 também. Altura. Já a altura aqui, ó. Cadê? Nota, IMC, altura. Pronto, para a altura, o que a gente encontrou aqui? Vamos ver. Na altura, o teste de normalidade deu 0,03. E no Shapiro, 0,065. Qual o outro? Peso. No peso, vamos ver quanto deu aqui, ó. Peso, os dois deram menor que 0,001, não. Kolmogorov deu 0,001. E o Shapiro deu menor que 0,001. Qual outra variável aqui, ó? Tá aqui, ó. Idade. Na idade, deu 0,000. Então, os dois deu menor que 0,001. Então, pessoal, se eu usar o Kolmogorov, né, vou colocar aqui embaixo, para poder ter os dois. E fazer uma comparação também, né, entre eles. P-valor do teste de Kolmogorov e Smirnov. Pessoal, então é o seguinte, veja. Se eu usar o Shapiro-Wilk, né, algumas situações, o teste de conormalidade e divergiu do Kolmogorov. Como assim, Alessandro? Deixa eu botar aqui, então. Veja, vamos lá. Vamos pensar no teste de normalidade, né? Vou botar aqui, ó. Teste de normalidade, certo? O primeiro teste, né, que a gente vai ver é o teste de Kolmogorov e Smirnov. Eu falei rapidamente, mas vamos olhar com calma aí. Para que ele serve? Ele serve para avaliar a normalidade de uma variável quantitativa. Né? Isso que eu falei a vocês, né? Variável numérica tem que avaliar a normalidade, né? Como é que eu faço para concluir sobre o teste? Né? Conclusão. Como é que eu tiro a conclusão? A conclusão é em cima do p-valor. Se o p-valor for menor que 0,05, é o famoso P menor que 0,05, né? A variável não possui distribuição normal. Então, se o p-valor é menor que 0,05, não é normal, né? Mesma coisa, pessoal, mesma lógica, vou até copiar e colar aqui, ó, é para o teste de Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk. Qual a diferença, Alessandro? A diferença é que no Shapiro-Wilk, né, no Kolmogorov, ele avalia teste de normalidade, né? Frequentemente é utilizado quando a amostra
é grande, certo? O que é a amostra grande? Alguns autores defendem 40 ou mais, outros defendem 30 ou mais. Então, vamos colocar 40, né? Porque 40 ou mais usa-se como Kolmogorov. E se for, ó, frequentemente é usado para amostras pequenas. A amostra é pequena. Quando ela é pequena, o que é pequena? É menor do que 40. Né? Então, maior ou igual a 40 e menor de 40 observações. Certo? Isso aqui, pessoal, existe uma discussão, né? Se é 40 ou 30. Existem autores que defendem 30 e outros que só usam o Shapiro, ou melhor, o Kolmogorov, a partir de 40. Então, Alessandro, qual teste eu devo usar, né, para essa minha pesquisa, essa sua pesquisa aí que você está fazendo? Veja, minha pesquisa, ela tem 103 observações, né? Como é que eu sei disso? Isso aqui, ó. O tamanho da amostra aqui não é, 103, né? 103. E o banco também, né? O banco já informa que a gente tem 103 observações. E aí, o que acontece? Eu posso usar o Shapiro-Wilk ou o Kolmogorov, né? Posso usar o Kolmogorov de novo. O Shapiro-Wilk, ele também é usado para grandes amostras? Também. As pessoas usam. Mas, se a gente quiser seguir aqui, né? Usou-se o teste de normalidade do Kolmogorov, pois a amostra, né? Ela foi de um tamanho razoável, tamanho bom, tamanho grande. Então, eu posso usar o Kolmogorov para usar a regra, né? Eu escutei alguém fazendo alguma mensagem aí no chat. Fui eu, professor. Diga aí. O senhor depois pode disponibilizar esse bloco de notas? Sim, sim. Tanto esse bloco de notas, pessoal, como o link da aula, eu vou mandar lá no grupo da sala, né? Para ficar disponível, certo? Tá bem. Professor, e Oi. esse Word também que o senhor está usando, né? Sim, o relatório, né? Sim, sim. Porque aí eu vou deixar ele no ponto para vocês escreverem, certo? Vou deixar no ponto para essa atividade de vocês. Eu vou deixar ele no ponto para vocês começarem a descrição. Vou explicar o que é a descrição daqui a pouco, certo? Vamos lá. Então, o que a gente percebeu já, que a gente pega as medidas e avalia a normalidade. Agora, tem dois caminhos para avaliar a normalidade. O Kolmogorov e o Shapiro. Qual que eu uso? Usa-se essa regra, né? Menor que 40, Shapiro. Maior ou igual a 40, Kolmogorov. É o que a literatura normalmente define, né? Kolmogorov. Deixa eu ver se tem um... Acho que tem um L ali. Sabia que tem um L. Tem que Kolmogorov esse, né? Bom, vamos lá. Então, Alessandro, eu vou usar qual? Veja a conclusão, pessoal. E veja a coisa importante. Esses dois testes, se forem usados, né? Aqui mesmo, alguns vão dar resultados diferentes. Eles vão dar indicações diferentes. Por quê? Porque, veja, se o p-valor for menor, né? Não é menor? Tem que ser menor. Se for menor, ela não possui distribuição normal. Vamos ver. Esse aqui é menor do que 0,05? É. Esse aqui também, ó. Os dois deram o mesmo resultado. Menor do que 0,05, né? Esses dois, esse deu menor que 0,001, que é menor do que 0,5, né? 0,05. E esse aqui deu 0,001, que também é menor do que 0,5. Então, embora o p-valor seja bem diferente, né? Eles deram a mesma conclusão. Os dois foram menores do que 0,05, né? Para quem está sem entender que valor é esse que eu estou falando, é o 0,05. Essa aqui é a significância de referência, que a gente chama, né? De comparação ou de referência. Então, significância de comparação ou de referência é esse 0,05. Por que, Alessandro? Porque vem da confiança da sua pesquisa. Veja, quando a gente faz a pesquisa científica, a gente atribui um nível de confiança, né? A minha pesquisa, eu quero com a confiança de 95%, 99%. E aí, se for 95%, a significância é 5%. Se for 99%, a significância seria 1%. Né? Então, essa significância aqui, que é eu chamo de erro, é o erro, né? É o erro probabilístico, certo? Probabilístico. Esse erro probabilístico aqui, ele é o quanto, né? Eu estou contribuindo ou aceitando de erro, né? De erro na minha hipótese, né? Do teste de hipótese que eu estou aplicando. Então, se eu estou aceitando no máximo erro de 5%, de que a variável aqui ela é normal, eu estou aceitando como normal, ou o contrário, né? Que ela não é normal, eu estou aceitando como normal. Ou seja, o erro máximo é 5. Se esse erro que o teste soltou for maior do que ele,
né, maior do que 5, então a variável possui distribuição normal. Se ele for menor, a variável não possui distribuição normal. Então, ou seja, é tudo em cima do 0,05 que a gente compara, né? Normalmente na área da estatística. Então, ó, esse aqui, pessoal, o resultado já deu diferente. Ó. Olha só, esse de cima, ele é menor, ou melhor, desculpa, né? Maior do que 0,05. Isso aqui, ó. E esse aqui, ele é menor do que 0,05. Percebe? Que o resultado aqui das duas, um foi maior e o outro foi menor. O que isso quer dizer, Alessandro? Está lá no teste. Se o p-valor for menor que 0,5, a variável não é normal. Então, o teste de Shapiro está dizendo que essa variável aqui, a altura, ela é normal. Enquanto que o teste de Kolmogorov está dizendo que essa variável não é normal. Entendeu? Então, se você usar o teste errado, o que eu quero dizer com isso? Se você usar o teste errado, né? Como assim errado, Alessandro? Lembra que o Kolmogorov, normalmente, para amostras grandes, né? E o Shapiro-Wilk para amostras pequenas. Alguns autores que usam o Shapiro mesmo para amostra pequena. Aí justifica, né? Ah, vou usar o Shapiro que é mais robusto e usa ele. Mas, normalmente, para amostras grandes, o Kolmogorov é mais utilizado, certo? Esse talvez usem, mas normalmente se usa... O professor. Oi? Aí, no caso, a minha pesquisa são 66 participantes. Eu posso usar como Kolmogorov? Pode, Kolmogorov de 9. Para variáveis numéricas, obter as medidas, avaliar a normalidade pelo Kolmogorov. A literatura defende esse uso, certo? Veja, agora, se você usar o Shapiro, se eu usar o Shapiro assim, estou errado, veja, o autor que definiu o Shapiro-Wilk disse, né, ele que a amostra, ele é usado tanto para amostra pequena como amostra grande. Mas, né, outros autores, testando esses testes estatísticos, eles fazem... Tem um artigo que pega os 5 testes de normalidade, compara um com o outro. O Anderson, o Jack Bera, que são testes estatísticos, né? Comparar um com o outro, com a amostra pequena e a amostra grande. O Kolmogorov teve desempenho melhor em algumas amostras grandes, né? O Shapiro, ele teve um melhor desempenho de avaliação de normalidade para uma amostra pequena. E aí você foi definindo essa ideia, né, de que isso aqui seria mais usado para amostra grande e esse para pequeno. Mas o autor que faz o Shapiro, ele disse que o dele pode ser usado em qualquer situação. Já o Kolmogorov, não. Ele afirma que a amostra tem que ser um tamanho grande, né, um tamanho razoável. Então, se o seu tem 66, então pode-se usar o Kolmogorov e colocar como referência no seu trabalho, certo? Um teste Kolmogorov. Bom, o que acontece, pessoal? Ó, se eu usar um ou outro aqui, vai dar diferente. E aqui também, ó, se eu usar um ou outro, ó, esse aqui deu maior. Já foi o contrário, né? Esse deu maior do que 0,05 e esse deu menor. Então, veja que nessas duas variáveis, a conclusão do teste seria diferente a depender do que a gente usasse. Né? O que é que eu vou fazer? Vou manter o padrão. 40 ou mais Kolmogorov. Vou fazer isso. Você já pegar essa ideia também do teste de Kolmogorov. Mesmo que o pessoal use mais o Shapiro, né? Vamos usar essa lógica, essa referência. Passou de 40, Kolmogorov, menor de 40, Shapiro. Fica melhor para vocês defenderem na publicação. Vamos lá, então, vou colocar aqui, ó, os p-valores do teste de Kolmogorov, porque a amostra é 103, né? E o que é que diz Kolmogorov, pessoal? Diz o seguinte, se o p-valor for menor do que 0,05, cadê? Aqui, ó, Kolmogorov, está aqui, ó. Se o p-valor for menor, a variável não possui distribuição normal. E se logo, se o valor de p for maior ou igual a 0,05, a variável possui distribuição normal. Certo? Então, pessoal, dessas variáveis todas que estão aqui, ó, a pergunta, né? A única variável que teve p-valor maior do que 0,05 foi essa aqui, ó, nota da disciplina. Então, somente essa variável que possui distribuição normal. As outras não possuem distribuição normal, né? E aí, Alessandro, qual é a consequência? Veja, qual é a consequência da não normalidade, né? Quando ele não é normal, qual é a consequência disso, né? Normalidade. A consequência é o seguinte, pessoal, é que para descrever a variável, deve-se
utilizar a mediana e a amplitude interquartil. Então, de novo, lembrando a vocês, né, que a questão de usar o Shapiro e o Kolmogorov é só questão do tamanho da amostra. Agora, a consequência de não ser normal é qual? Se a variável não é normal, não é algo ruim, não, pessoal. É só a questão dela ter que ser analisada, né, descrita, em termos de mediana e amplitude, certo? Porque essas medidas estatísticas, elas vão representar melhor as variáveis, né, quando elas não são normais, do que a média e a mediana. A média e o desvio padrão. Então, o que eu mais vejo nos artigos publicados, né, inclusive vocês que já fizeram análise, veja bem, pessoal, vocês que já fizeram análise estatística com alguém, que sua variável principal é uma variável numérica, é um score, é uma pontuação, verifique se o rapaz lá, o estatístico, fez o teste de normalidade, né, antes de calcular a média, o padrão, se ele tem indicando lá a normalidade da variável. Por quê? Porque se a variável ela não for normal, ele tem que trabalhar toda a análise em cima da mediana e da amplitude. Se a variável for normal, né, ou seja, se o p-valor for maior do que 0,05, aí você pode trabalhar em cima da média e desvio padrão, certo? E eu já vi, pessoal, muitos trabalhos que nem sequer aplicam o teste, trabalha com média e desvio padrão sem calcular a normalidade. Isso é um erro. Porque quando for aplicar o teste, ele vai trazer um resultado que talvez não convija com a realidade da significância estatística, mas devido ao uso inadequado do teste, né, que é um teste que deveria ser aplicado só para variáveis normais, né, ou com perfil de distribuição normal, certo? Então, vamos lá. Alessandro, entendi que tem 2 testes, a escolha é pelo tamanho de observações, entendi que cada um deles vão soltar no SPSS aqui um bendito p-valor. O p-valor, se ele for maior do que 0,05, a variável é normal. Então, aqui só tem normal, nota. E essa normalidade me permite trabalhar com a média e desvio padrão. Agora, as outras que não são normais, eu tenho que trabalhar com mediana, eu tenho que descrever elas, né, em termos de mediana e amplitude interquartil. E aí, como é que fica, Alessandro, essa parte da descrição? Veja, a gente já viu aqui, pessoal, muita coisa, né? Falei demais aí já. Mas é muita coisa. A gente viu aqui, ó, avaliar a normalidade de uma variável quantitativa, né? A gente viu já as consequências da não normalidade, né? Não normalidade de uma variável quantitativa, né? O que acontece quando a variável não é normal? Ela é representada agora pela mediana e pela amplitude interquartil, certo? Então, vamos lá. Alessandro, como é que eu faço a descrição, né? Vamos agora aqui a descrição das medidas, né, das variáveis quantitativas, certo? Como é que eu faço a descrição dessas variáveis quantitativas? É assim, ó, vamos lá. Ó, na tabela... eu digo sempre, né, pessoal? Descrição de variável, descrição de resultado, tudo isso aí é aquele bolo. Lembra do bolo? Faça um bolo. Aí você vai fazer um bolo de chocolate, o outro vai fazer um bolo de morango, outro de baunilha, sei lá. Cada um vai fazer um bolo, né, do jeito que gosta. Mas um vai colocar açúcar, outro menos, outro mais, outro não vai colocar, enfim. Cada um vai escrever de uma forma, mas uma coisa é certa, todo mundo tem que fazer pelo menos um bolo. E no caso aqui da estatística, o que seria um bolo, né? Seria você descrever cada medida em relação, pelo menos, ou a média ou a mediana, né? Eu vou colocar assim, ó, na tabela 1, temos a caracterização das variáveis quantitativas. Variáveis quantitativas. Que é o título, né, tabela, né? Verifica-se que o aluno, né, o aluno mais novo, veja, não? Quando eu falo aluno mais novo, pessoal, estou falando do mínimo da idade. Pegou a ideia? Em vez de falar o valor mínimo da idade, eu vou ter aluno mais novo, né? Possui idade
de 18 anos, né? Enquanto o mais velho, né, o mais experiente, né, possui 32 anos, certo? Então, pode falar aqui da idade. Veja, eu posso colocar assim, ó, em média, os alunos possuem 19,89 anos. Mas, não, posso colocar isso aqui? Não. Por que não? Porque eu não posso usar a média. A média não é uma medida que representa bem essa variável. Por quê? Porque a variável não é normal. Eu vou substituir por quê, Alessandro? Substituir a média pela mediana. A mediana, está assim, ó, a mediana da idade dos alunos foi de 19 anos com amplitude interquartil de 1,00 ano. Pessoal, veja, a amplitude, ela faz o mesmo serviço do desvio, ela mede a dispersão. Amplitude, variação, desvio, isso tudo é dispersão. Quanto maior essa amplitude, quanto maior esse desvio, mais heterogêneo é aquela variável, aquela medida. Então, uma idade, né? Uma idade de 19 anos com amplitude de 1 é uma idade é um grupo muito homogêneo. Como assim homogêneo? Ele se parece muito com relação à idade, né? Agora, se eu pego um conjunto de pessoas, de pacientes, que vai de 20 anos até 60 anos, provavelmente a amplitude daria muito maior. Por quê? Porque a variabilidade da idade seria maior. Aqui são alunos de que período, Alessandro? São alunos terceiro período, né? Normalmente ali o cara idade de 20, 19, 21, 20, 19, o máximo 32, assim, apareceu uma pessoa lá com 32, mas não é o comum, né? Tanto que se você olhar aqui, ó, o gráfico, né? Quando a gente pegou a idade, cadê a idade? Ó, aqui, ó, quando a gente pegou a idade. E olha o gráfico do Boxplot, perceba aqui, ó, essa parte aqui, que está em azul, e essas hastes, é a maior frequência. Aqui a gente tem cerca de 75% do conjunto de dados. Ele está com a idade aqui, ó, abaixo de 21 anos. Alguns aqui, ó, olha a pessoa mais velha aqui, ó, 32 anos, lá em cima. É o paciente, o aluno da linha 93. Então, aqui, ó, tem a distribuição da idade. Perceba que ele é muito homogêneo, né, em relação ao 20, 19 anos aqui, mais ou menos. 19 está aqui, ó, a mediana. E alguns pacientes, ou alguns alunos, melhor dizendo, né, eles tiveram idade muito superior, mas são poucos em relação à maioria dos casos, né, que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só 12 alunos que ficaram aqui com idade de 22 para cima. O resto, tudinho, está com a idade abaixo de 22 anos. Né? Então, muito homogêneo. A mediana, 19 aqui, ó, tá vendo? Então, ou seja, o que a gente está encontrando aqui, né, de amplitude de apenas 1, mostrando que o grupo ele é homogêneo em torno, né, da sua mediana lá, que é 19 anos, certo? Alessandro, como é que eu descrevo o restante? Pessoal, veja, essa vai ser a atividade, né? Atividade. Qual atividade? Veja, descrever a tabela, né, a tabela 1, em relação, né, às medidas quantitativas, certo? Usando, né, corretamente, pessoal, não esquece a média ou mediana, né, e o desvio padrão ou a amplitude interquartil. Certo? Então, a atividade aqui é exatamente isso. Alessandro, mas essa atividade para ser entregue, façam ela, pessoal, entregue, vou botar um link, vou botar um link lá na sala de aula, vou botar esse arquivo, certo? A gente está finalizando já. Porque a gente já vai saber que vai usar aqui como Mogorov, como só tem um, né? Vou colocar somente um aqui, um teste. Professor, desculpa a minha pergunta, talvez ela seja meio idiota, mas descrever a tabela 1 em que sentido? Porque ela já não está descrita, na minha visão, ela
Não, veja, eu descrevi somente a idade, né? Só a idade. Eu quero que você descreva o que você quer que a gente faça esse textinho, a tabela 1, isso. O que acontece a modificação entendi. né? A modificação da estatística é não é a gente pegar um resultado. Veja, de novo, o resultado da gente é isso aqui, ó. Olha o tempo que eu passo para puxar uma análise descritiva. Se for contar em segundos aí, ó, acabou aqui a análise. Bom, 30 segundos, você calculou as estatísticas, tudo que precisa para a variável quantitativa. Onde é o gasto de tempo? Que a gente está aqui já há 2 horas de aula, fazendo tanta coisa e fazendo nada. Entendi. Porque a gente fez a formatação, né? Ó, o trabalho é isso aqui, ó. Puxar para cá, formatar e descrever. Então, o estatístico perde mais tempo formatando, descrevendo, né, do que puxando realmente a análise do banco de dados. Entendeu? Então, assim, o que eu quero de vocês como atividade é que vocês exercitem esse poder da escrita, né, esse entendimento de que, devo usar a mediana para essas variáveis, né, e não a média. Aqui eu tenho que usar a média. Por quê? Porque ela foi normal, né? Então, essa percepção de qual teste usar, de como escrever, né, e eu quero que vocês exercitem. Entendeu? Professor. Oi. Perfeito, obrigado. No caso, a gente só vai descrever a média e o desvio padrão quando o p-valor for normal. Exatamente. E quando é o p-valor normal, quando ele é maior do que 0,05. E quando não for, aí a gente vai descrever mediana e amplitude interquartil, né? Isso. Aí vai ser usado o Kolmogorov e não o Shapiro. Mas o Kolmogorov, por que eu usei o Kolmogorov? Porque o N é maior do que 40, certo? E aí eu usei o Kolmogorov. Mas aqui não precisa falar do Kolmogorov mais. Por quê? Porque aqui a gente já sabe qual vai ser usado, se é a média e mediana ou né, o desvio padrão amplitude. Porque a gente sabe, porque o teste já está indicando. A escolha do teste, que a gente tem que gravar, que a escolha do teste foi devido ao tamanho da amostra. Certo? Aí, veja só, pessoal, atividade bem simples. Por quê? Porque vocês com essa tabela preenchida e detalhada, na próxima aula, a gente vai aprender a análise da variável qualitativa. Né? Ó, a gente ainda ficou aqui, a gente andou um pouco no só, andou só isso aqui. Ó. A gente vai andar isso aqui e já vai entrar na parte bivariada, na próxima aula. Certo? Vai fazer a parte de análise descritiva de uma variável qualitativa e vamos entrar na parte bivariada. Oi? Mas no tem essa partezinha aí, sabe, Milena? Mas tu vai fazer um Eita, vídeo tem um áudio escapando, eu acho, né? Veja aí o vídeo do menino do cabelo, se ficou bom. Eu acho que tem um áudio escapando. Acho que é o teu, Franciele. Ou Milena, não sei. Alguma das duas. Escapou o áudio aí. Vamos lá. Beleza. Então, pessoal, veja. A atividade, como é que vai ser? Ó, vou lá na sala de aula. Toda a atividade da gente, pessoal, vai ser pela sala de aula, certo? Então, eu vou colocar lá, ó, atividade 1, né? Descrição da tabela 1. Então, ó, vou copiar, inclusive, aqui, ó. Descreva a tabela 1, tá? Que atividade. Descreva a tabela 1 em relação às medidas quantitativas, né? Usando corretamente a média ou mediana, o desvio padrão ou a amplitude interquartil, certo? Vou pegar esse arquivo aqui de relatório, né? Resultados da análise. Colocar lá para vocês. Vamos lá. Alessandro, isso aqui vai ser pedido no final. Pessoal, isso vai fazer parte do relatório final, né? Que é o trabalho de entrega, o final. Então, a construção, se vocês pararem agora 10 minutinhos, 20 minutinhos, já consegue fazer ela, entendeu? Você já faz, já fica livre a semana toda. Então, vocês aproveitam aí os 15 minutos, né? 20 minutos aí final da aula, para poder baixar esse arquivo no seu computador, né? Você pode ver o arquivo, pode baixar também. Pode fazer uma cópia. Fazer uma cópia para cada estudante é melhor. E o que acontece? Aí você vai baixar o arquivo, né? Eu vou colocar ele num tema novo, que são as atividades, que é um tema de atividades, certo? E essa vai ser chamada atividade 1. A gente vai ter várias atividades, a gente vai colocando lá uma por uma, certo? Atribuir, e aí já fica na sala de aula. Por isso que é a importância, pessoal, de vocês acessarem
a sala de aula do Google, né? Para poder ter acesso à atividade e fazer ela. Próxima aula, você vai estar com esse relatório pronto e a gente vai dar andamento, né? Sim, você submete, certo? Depois que você acabar, submete aqui, entrega ele daqui para quinta-feira, né? Semana que vem. Até quinta-feira pode fazer o relatório, essa descrição, entrega aqui. Porque no final vai ter essa parte que vocês fizeram, mais as próximas aulas, né? Onde você no final vai ter o relatório final da sua pesquisa. Tá certo? Dúvidas? Professor, tem que ser desse arquivo aí que o senhor mandou, né? Não pode ser com a nossa pesquisa, não. Isso. Não, a da sua pesquisa, porque assim, cada pesquisa tem um objetivo diferente, né? Uma vai trabalhar com qualidade de vida, outra com prevalência de doença. Então, cada um vai ter uma forma de descrição diferente. Eu prefiro, para padronizar a nota, padronizar o critério de nota, usar um modelo padrão, que é o banco da gente, certo? Mas veja, tudo que a gente aprendeu aqui, tudo que a gente fez até hoje, ó, o que a gente aprendeu, importação do banco, limpeza, salvar banco, abrir, análise discutível, avaliar a normalidade. Isso tudo é feito para todas as pesquisas de vocês, né? Independente do tema, independente da área que vocês XLSX, que vocês trabalharem, né? Então, qual a ideia? O que a gente fizer aqui, o que aprendeu vai ser feito em qualquer banco, né? Agora, para efeito de exercício, de atividade, para entregar, a gente usa o banco padrão para poder a nota ficar padrão para todo mundo, né? Seguindo aquele banco, entendeu? Certo. Aí o senhor não esquece, por favor, de postar também esse quadro, aí esse bloco. Bora. Deixa eu mandar logo, porque até para não esquecer. Então, análise 1, vídeo aula 1, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui já o material também dessa aula de hoje. Vai ficar faltando, pessoal, por enquanto, só o link da videoaula, dessa videoaula, né? Por quê? Porque essa videoaula, ela vai ficar salva, né? E eu vou colocar aqui. Assim que ele liberar, ele normalmente, quando grava uma aula dessa aqui, ele passa 10 minutinhos, meia hora, às vezes, para poder liberar o link da aula. E aí, quando ele liberar, eu já coloco também o link da aula aqui ao lado, certo? Então, vai ter o PDF, o banco, o quadro, o link da aula do que a gente viu, que a gente trabalhou aqui, tá certo? E aí, se a pessoa, então não esqueci como é que faz aquela tabela, como é que pega aquele teste de normalidade, vai estar na videoaula, certo? E a pessoa pode replicar no banco dela. A ideia é que você replique, né? Não só descreva, não, mas replique também o que foi construído aqui. Ou daqui a um tempo, né, quando tiver no banco de vocês, como é que eu faço aquilo mesmo que o professor falou? Vem aqui na sala de aula, pega o vídeo aula, assiste como é que foi o teste de normalidade para uma variável quantitativa. Tá certo?